Boa tarde, pessoal. Hugo, boa tarde. Olá, tudo bom? E aí, E beleza? aí, tudo certo? Tranquilo? Já de noite aí, né? Aqui já 8 da noite. Aí você tá 3 da tarde, não é Três da isso? tarde, pessoal no Brasil, às 4. Muito bem. Enfim, Só explicando para o pessoal que não sabe, o Bruno está em Washington, nos Estados Unidos, e eu estou aqui em Londres, então foram vários fusos horários, né, pra gente. Até eu fiz uma confusão lá no countdown, mas deu certo, estamos aqui. Deixa eu só fazer alguns avisos que eu acho que pode ser importante para a gente levar aqui essa live. Alguns disclaimers, né, Bruno, como a gente combinou. sim. Acho que o primeiro deles, e acho que é o mais importante deles, é que tudo que a gente vai falar aqui nessa live, a gente está falando em caráter pessoal. É o Hugo e o Bruno, enquanto estudantes que fomos do concurso, né? Enquanto, claro, diplomatas que somos hoje, mas da nossa vivência no Itamaraty de forma pessoal. A gente não está aqui falando pelo Ministério, a gente não está aqui falando por ninguém, pelo Instituto Rio Branco, a gente está falando por nós mesmos. E outra coisa que eu acho que também é muito importante lembrar desde o início é que a gente também não vai falar aqui sobre política externa. A gente vai falar sobre preparação para o concurso de admissão à carreira diplomática e um pouco da nossa rotina depois que passamos no concurso, né, no CACD, lá no Rio Branco, e um pouco do nosso trabalho ao longo dos últimos 9 anos, no caso, né, desde que a gente passou. Mas não vamos entrar em temas de política, nem interna nem externa. Hugo, vamos começar. Você quer fazer uma apresentação sua primeiro, rápida, e eu faço depois? Vamos lá. Vamos começar com as apresentações. Acho que tem muita gente que não me conhece, porque veio do Instagram do Bruno, né? E até muita gente que está vindo de outros lugares, porque outros amigos também compartilharam. Então, deixa eu contar um pouco quem eu sou e por que eu estou aqui, por que a gente está falando disso. Meu nome é Hugo, muito prazer para quem não me conhece. Eu sou diplomata desde 2011, né? Passei no concurso de 2011 junto com o Bruno, que está aí, que ele vai falar um pouco dele também. Mas eu sou originalmente de Recife. Não sei se todo mundo reconhece o sotaque, até porque eu já perdi um pouco do sotaque nos 9 anos. Não, saí de Recife em 2009, né? Então, 11 anos já morando fora. Fiz Direito na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco, e fiz administração também na UPE, que é a Universidade de Pernambuco. Fazia as duas faculdades ao mesmo tempo, mas no fim das contas terminei me formando só em Direito. Durante a faculdade eu estagiei em escritório de advocacia, estagiei no Ministério Público Federal, mas assim, eu não era uma pessoa especialmente apaixonada pelas carreiras jurídicas. E aí, no meio da faculdade, eu fiz um intercâmbio de um ano na Espanha, em Sevilha. Estudei um ano lá na Universidade de Sevilha e estudei mais matérias de direito internacional, e foi quando deu um clique assim de tipo, pô, gosto muito dessa área, coisas mais internacionais, e o que é que eu posso fazer da vida para poder conciliar um pouco esse gosto por morar fora, conhecer gente de todo lugar do mundo. Para mim foi o melhor ano da minha vida. Não sei que experiências vocês tiveram, se todo mundo fez intercâmbio, não, mas eu gostei muito. E aí, comecei a pensar mais seriamente no concurso do Rio Branco, que eu nunca tinha pensado. Para mim não era um sonho de infância, não pensava nisso desde a adolescência, nem na faculdade eu tinha pensado muito seriamente. Até já tinha escutado falar um pouco desse concurso do Rio Branco uma vez, alguém comentou comigo, e eu lembro que a reação foi: o que é isso, tal? E aí me disseram: não, é uma coisa, um concurso super difícil que só gênio passa, você tem que falar 5 línguas, é impossível. E aí eu deixei para lá porque eu achei que era impossível. E aí depois que eu comecei a pesquisar um pouquinho, eu fui vendo que não era tão impossível. Foi a época que os concursos estavam com mais vagas, né? Que teve um período de concursos de 100 vagas entre 2006 e 2010. E aí eu resolvi fazer a prova. Nesse processo todo, eu resolvi me mudar para Brasília. A gente, depois, respondendo as perguntas, a gente vai falar se vale a pena mudar, se não vale. Mas eu me mudei de Recife para Brasília assim que me formei, para estudar para o concurso. E foram 2 anos entre a minha mudança de Recife para Brasília e a minha aprovação no concurso. Eu fiz o concurso de 2009 como teste ainda em Recife, depois de 2010 e não passei nem da primeira fase, nem do TPS, fiquei por um ponto. E depois, em 2011, fui aprovado junto com o Bruno. Depois que passamos, a gente faz um período de 1 ano e meio no Rio Branco. E depois do Rio Branco, né, eu trabalhei durante 4 anos e meio no Cerimonial em Brasília, que é uma das divisões, enfim, dos setores do Itamaraty.
Fiquei um tempo também trabalhando no gabinete do ministro do Estado e depois vim aqui para Londres, onde eu estou desde 2017. Já faz 2 anos e meio que eu estou lotado aqui no consulado em Londres. E é isso. Esse é um pouco da minha história até aqui. E o Bruninho vai se apresentar aí para quem não conhece ele também. Bom, obrigado, Hugo. Eu sou o Bruno Rezende, prazer também. Sou da turma do Hugo, somos da turma de 2011 do Instituto Rio Branco. Eu estudei Relações Internacionais na UNB, e daí quando eu falo isso, várias pessoas dizem, então você já queria ser diplomata desde antes, né? E não, na verdade eu comecei o curso nem sabendo direito se eu queria o curso, quase mudei de curso no meio, enfim, foi mais ou menos no meio da universidade que eu comecei a me interessar mais, e aí sim fui conhecer e comecei a estudar mais no último semestre da graduação. Mas fiz Relações Internacionais na UNB e em 2010 eu me formei e nós passamos no concurso de 2011. Como o Hugo disse, na nossa época nós fizemos 1 ano e meio de Rio Branco. Isso às vezes teve alguma variação nos últimos anos, mas atualmente também acredito que esteja assim. 1 ano e meio de Rio Branco e logo depois nós somos lotados, né? Começamos a trabalhar mesmo no Itamaraty, em Brasília. E eu trabalhei em vários lugares, na verdade. Eu trabalhei na assessoria de imprensa do gabinete primeiro, depois eu fui para a Argentina cursar a Academia Diplomática Argentina por 1 ano, por um convênio que a gente tem, um intercâmbio eu fiz lá por 1 ano. Voltei e fui trabalhar na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Depois trabalhei no Ministério da Saúde, na assessoria internacional do Ministério da Saúde, e em 2018 vim para a embaixada em Washington. Então, enfim, acho que vai ser legal também na parte, quando a gente vai falando um pouco sobre o trabalho, né, que vocês vão ver que Hugo e eu tivemos e temos experiências bastante diferentes, e isso é uma das coisas legais também, eu acho, da carreira que nós vamos poder comentar. É isso aí, muito bem. Como vocês podem ver, nossa trajetória é bem diferente, né? A gente tem várias coisas que a gente concorda, como vocês vão ver daqui a pouquinho quando a gente entrar aqui na live. E aí vou aproveitar para já comentar aqui um pouco da estrutura que a gente pensou para essa live. Primeiro essa apresentação inicial nossa, né? Que para vocês conhecerem a gente. E depois a gente durante a semana, quando a gente anunciou a live, a gente deixou um quadro de perguntas, né? Para que as pessoas fizessem as perguntas. E selecionamos as perguntas as perguntas mais comuns, as perguntas que as pessoas queriam mais saber. E aí, teve pouca pergunta, aqui, né, Hugo? Foi fácil. Tivemos mais de 150 perguntas. Então, realmente, é uma quantidade bastante grande, tanto que a gente já está com 250 pessoas praticamente nessa live. Então, agradeço a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. A gente não imaginou que ia ter tanta gente assim. Eu estava acostumado a ver lives de amigos meus que tinham 20, 30 pessoas, então estou até assustado. Obrigado. Mas a estrutura vai ser o seguinte. Esse primeiro bloco a gente está fazendo as apresentações. No segundo bloco a gente vai responder perguntas que a gente recebeu sobre a preparação para o concurso, né? E aí tem várias perguntas aqui que eu vou dar minha opinião. O Bruno vai dar a opinião dele. No terceiro bloco, a gente vai falar um pouco do trabalho, da carreira diplomática, de como é que foi a nossa rotina no Rio Branco e depois trabalhando no Itamaraty em si. E no último bloco, a gente vai fazer um bate-bola, estilo Marília Gabriela, perguntas rápidas para a gente responder aqui. E no final, a gente faz breves palavras de encerramento. E aí, como o Bruno comentou, acho que muito interessante, vocês vão poder perceber que a gente tem vários pontos que a gente concorda totalmente e vários pontos que a gente fez coisas completamente diferentes. Então, vamos lá. Começamos, Bruno? Sim, bora. Vamos embora. Então, bloco 2, início da preparação para o concurso. Bruno, se você começasse a se preparar hoje do zero, começando agora, como é que você faria? Olha, eu acho que tudo deve partir, mesmo que você, às vezes, você já começou a estudar ou já fez um TPS e não foi aprovado, fez o concurso, etc. Acho que sempre é importante você fazer um pouco um autodiagnóstico, né? Não é muito fácil de fazer isso, mas, enfim, acho que é importante você parar e falar, bom, o que eu tenho para estudar, as matérias que eu tenho exigidas no concurso são essas, e como eu me encontro em cada uma delas. Então, acho que uma coisa que pode facilitar quem está começando do zero mesmo pega a lista de matérias do edital do concurso, bota elas num papel e começa a marcar. Vai lá, geografia, como eu me sinto com relação a isso? Bom, geografia
em abstrato, não sei, me lembro da escola, né? Então, dá uma olhada no edital, o que tem de conteúdo e você meio que se situa. E a partir desse se situar, eu acho que você vai conseguir estabelecer algumas prioridades de, olha, talvez faça mais sentido ir primeiro para história e estudar um pouco mais de história para depois começar a estudar, sei lá, política internacional ou economia brasileira. Eu acho que esse diagnóstico inicial pode ser de bastante valia, pelo menos para mim foi. Se eu começasse a me preparar hoje do zero, essa é uma pergunta bem complicada. Primeiro porque eu já andei pensando nisso e eu tenho certeza que se eu fosse fazer o concurso desse ano, por exemplo, eu não passaria, né? A gente... Também não. Depois que a gente passa, a gente vai desaprendendo as coisas e com certeza eu não passaria. Inclusive, eu já tive pesadelo com isso. Eu já sonhei que por algum motivo eu saía do ministério e depois eu tentava fazer a prova de novo e depois nunca mais passava. Mas eu acho que, enfim, eu faria muita coisa igual, até porque terminou dando certo, né? Mas eu acho que eu tentaria adaptar muito das coisas que eu fiz para um pouco da realidade atual, né? Então, quando a gente fez o concurso, é até curioso pensar, mas a gente não tinha Instagram na época, né? O Instagram começou em 2012, eu pelo menos tive meu perfil, não tinha iPhone, então a gente acompanhava coisas pelo Orkut no começo, depois Facebook. Então, aulas telepresenciais que hoje em dia existem no mundo inteiro, você pode acompanhar e estudar para o concurso, era algo que não existia tanto que depois que eu mudei para Brasília foi que eu comecei a ver que estava começando a existir aulas telepresenciais. Então, talvez eu não fizesse, assim, talvez eu não fizesse a mudança que eu fiz, né? Na época, para mim, fez todo sentido mudar para Brasília. E talvez eu faria coisas que eu não fiz na época, que foi escrever mais. Eu acho que eu deixei para escrever muito no final. E, então, no começo da preparação, hoje em dia, eu vejo que é importante você escrever desde o princípio. Vamos lá. Continuemos. Segunda pergunta que nos fizeram. Para quem está começando os estudos agora, vale a pena já prestar o CACD para saber como é? Ou é melhor só pegar o PDF da prova depois e fazer em casa? Olha, eu acho que tudo depende também das circunstâncias, né? Se você está em uma cidade em que tem prova, né, que são todas as capitais de estados brasileiros, se você tem como pagar essa inscrição, não vai fazer tanta falta para você e você, enfim, está disposto, tem disponibilidade naquela data, pode valer a pena. Eu acho que pode ser importante, acho eu, para você sentir ali a adrenalina de prova, ainda que seja mais como um treineiro, digamos, mas eu acho que pode ser útil nesse sentido. Agora, claro, se você ou tem qualquer tipo de restrição ou dificuldade de fazer a prova, não vejo nenhum problema, naturalmente, em simplesmente pegar o PDF depois da prova, que sempre é disponibilizado, e daí faz em casa. Eu fazia muito, nós vamos falar sobre isso depois, mas fazia o simulado de olhar o tempo, marcar, deixa o celular longe e fazia como se fosse uma prova real. Claro que tenha a diferença aí de sensação de estar lá na prova ou não, mas a gente vai se adequando às circunstâncias. Exatamente. Eu tenho uma opinião, nesse caso, eu tenho uma opinião muito parecida com a do Bruno, porque eu também acho que vale muito a pena. Eu fiz, né, o vestibular. Eu fiz a prova do Rio Branco ainda quando eu estava em Recife, antes de me mudar, para ver como é que era. E eu acho que ter essa experiência de fazer a prova, ver lá, ter a experiência de chegar, entrar na sala de prova, ver os concorrentes, marcar o caderno de questões, você erra às vezes na marcação e tal. Então, eu acho que essa experiência é válida. Agora, ela não é imprescindível, como o Bruno falou. Às vezes você consegue também fazer isso em casa e você não tem aquele dinheiro ali para fazer a inscrição, porque a inscrição é cara. Mas se você tiver oportunidade, eu acho que é válido sim. Próxima pergunta que a gente recebeu: se vale a pena começar a estudar antes de se formar e se dá para conciliar trabalho, mestrado, doutorado, enfim, outras atividades com os estudos para o concurso. Sim. Olha, eu acho que sobre estudar antes de se formar, acho que tudo depende, claro, de você já ter decidido o que é isso que você quer, né? Então, eu já vi gente que está no primeiro, segundo semestre da faculdade, falar, eu quero ser diplomata, será que eu faço o curso ou não? Depende, pode ser que seja útil, se é realmente isso o que você quer, mas pode ser que no meu caso, por exemplo, que eu só fui decidir isso mais para o final. Então, acho que se você você está certa de que é isso que você quer investir nisso,
também não acho que vale a pena você falar, ah, bom, então eu vou conciliar de manhã, de tarde eu tenho faculdade, de noite eu vou fazer curso de todas as disciplinas, você pode acabar se embananando aí. Então, esse equilíbrio eu acho que é importante, mas tudo parte do diagnóstico de que, ó, é isso mesmo que eu quero investir meu tempo e tudo mais nisso. Feito isso, eu acho que não tem nenhum tipo de limitação. Sobre conciliar, eu acho que na nossa turma, mais ou menos um terço, né? A nossa turma tem 26 pessoas. Mais ou menos um terço, pela conta que a gente fez, trabalhava na época em que foi aprovado. Então, várias pessoas da nossa turma eram casados ou tinham filhos também. Então, assim, ou trabalhavam. Então, alguns faziam mestrado, outros fizeram mestrado depois. Então, acho que conciliar, sim, sempre é possível, mas é claro, da mesma maneira como não existe uma fórmula pronta de estudos, acho que você também precisa se adequar e fazer os ajustes necessários de acordo com a sua disponibilidade de tempo. E não se cobrar mais do que o que você tem de tempo disponível, né? Se você só tem 3 horas para estudar por dia, não adianta achar que você vai conseguir ler 7 livros numa semana, né? Então, tudo ajuste de expectativas em função de um diagnóstico real, né, de como da sua situação. Eu concordo com tudo que o Bruno falou também. Eu acho que vale a pena começar a estudar antes de se formar, se você tiver segurança que é isso que você quer fazer da vida. Claro que ajuda, mas eu, por exemplo, sou um caso, né, um exemplo de alguém que não sabia que queria isso antes de começar, antes de me formar, antes de começar a estudar para o concurso realmente. E aí tem muita gente que fala, mas aí você vai partir muito atrás e como é que você vai conseguir passar no concurso? Porque tem gente se preparando para isso desde cedo. Eu comecei a estudar para o concurso em 2009, quando eu mudei para Brasília e comecei a estudar para o concurso para valer. E, enfim, foi possível. Então, não é porque você não decidiu antes que você não vai conseguir passar no concurso. Eu acho que se você já souber, ajuda, mas não é algo que determina sua aprovação ou não. E se dá para conciliar com trabalho, mestrado ou doutorado, eu, particularmente, né, eu abri mão do trabalho quando eu mudei para Brasília e estudei apenas. Então, para mim, é um pouco mais difícil responder essa pergunta, porque eu só tive a experiência de estudar, mas como o Bruno falou, a gente tem muita gente na nossa turma que estudava e trabalhava ao mesmo tempo. Então, eu acho que você precisa ter uma organização muito maior, uma disciplina muito maior, porque é muito mais difícil, com certeza, mas também é possível. Não, é menos comum, mas também é possível. Sim, como a Luana, eu acho que comentou aqui, né, que você tem de conhecer, saber como que é o seu ritmo, né, e Isso. quais são em que circunstâncias você se encontra. Exatamente. Próxima pergunta desse ponto, né, e aí depois a gente já passa para o próximo. Se vale a pena começar cursinho logo no início, Bruno, e se fazer um curso completo ou escolher matérias individualmente, e se vale a pena, algo que a gente já falou aqui, se vale a pena mudar de cidade para fazer cursinho presencial. Então vamos por partes. Tá. Olha, eu acho que uma coisa que talvez fique claro, se ainda não está, mas vai ficar claro ao longo da nossa conversa toda aqui, é que a gente não acha que exista um certo e errado para praticamente nada na preparação. Então, da mesma maneira, eu não acho que exista, olha, vale a pena fazer cursinho, não fazer cursinho, fazer todas as matérias, não fazer. Eu tenho a minha experiência, que foi o Hugo tem uma diferente, a gente também pode falar sobre isso, mas, por exemplo, eu não fiz cursinho de todas as matérias. Eu pensei algumas que eu achava que eu precisava, algumas eu gostei mais de algumas gostei mais do que de outras, mas enfim, essas matérias que eu escolhi e o resto eu estudei sozinho, buscando coisas, etc. Mas acho que isso sobre se vale a pena ou não varia muito. O Hugo daqui a pouquinho fala sobre a experiência dele, mas acho que tudo isso está relacionado também à questão do diagnóstico de como em que estágio, né, da preparação você se encontra, e além disso também na avaliação de como que você está em cada disciplina e sobre a sua disponibilidade de tempo, né? Eu já vi uma coisa que eu vejo muito frequentemente as pessoas às vezes começam a fazer muitos cursos, e eu via isso na época em que eu estava me preparando,
que o Hugo também teve experiência sobre isso, ele pode falar, mas que fazem mais de um curso ao mesmo tempo e de maneira assim, encavalada. Isso pode ser um problema, você pode acabar não dando conta de fazer nenhum deles e, enfim. Então, tudo, eu acho que a palavra diagnóstico, ela ajuda, é algo bastante simples, banal até parece, mas eu acho que é chave para você entender as suas limitações, não se cobrar além do que você deve e pode, porque isso vai acabar atrapalhando seu rendimento, né? Não adianta nada você fazer aula a manhã inteira, a tarde inteira, voltar para casa e ter outras coisas para fazer. Enfim, você precisa ter um tempo para internalizar e também descansar e tudo mais. Então, conhecer o seu ritmo aos poucos, eu acho que pode ser útil para isso. Nesse ponto, eu acho que a minha experiência foi o seguinte. Eu comecei a fazer cursinho logo no início da preparação, até porque, diferentemente do Bruno, que já tinha tido uma vivência na faculdade, eu só tinha tido uma pequena vivência de direito, né, que eu tinha estudado, mas ainda assim o direito que cai no concurso é muito específico, de direito internacional, e um pouco de direito interno. Então eu achava, e tinha, claro, estudado história, geografia no colégio muitos anos atrás. Então eu achei que foi importante fazer um curso extensivo, digamos assim, que englobou todas as matérias. E na época que eu comecei a fazer isso foi em 2009 ainda lá um curso que se chamava JB. Eu até acho que existe, não tenho nenhuma referência sobre ele mais, porque muito tempo que eu não acompanho. Mas eu acho que num primeiro momento foi importante para eu criar essa base geral de conhecimento das matérias. Aí depois, 6 meses depois, eu já passei a fazer cursos específicos de coisas que eu achava que eram relevantes, depois que eu já tinha meio que criado essa noção geral do todo. E aí eu acho que para uma preparação um pouco mais intermediária para avançada, não vale a pena você ficar perdendo tempo com muitas aulas de todas as matérias, querer acompanhar todas as aulas, não posso perder nenhuma aula, porque você já começa a sentir o que é importante para a sua preparação. Mas, num primeiro momento, eu acho que vale a pena, sim, fazer um cursinho mais genérico e depois você pensar o que você mais precisa. E essa pergunta de mudar de cidade é um pouco o que eu falei aqui no começo, né? Para mim, na época, eu avaliei que a mudança de cidade para Brasília, de sair de Recife para Brasília, foi muito importante porque me possibilitou ter acesso aos principais cursinhos, ter acesso a fazer grupo de estudos com outros colegas que também estavam estudando para o concurso. Eu acho que em Recife eu ficava muito isolado. Mas a realidade na época era outra. Não existiam cursos telepresenciais como tem hoje, não existia a tecnologia que a gente tem hoje. Então, só depois que eu estava em Brasília que começaram a sair alguns cursos telepresenciais e aí eu não ia voltar para Recife por conta disso, porque eu já estava lá, já estava com apartamento alugado, tudo. Então, hoje em dia, talvez eu pensasse 2 vezes antes de fazer essa mudança. E assim, mudar só por conta disso é complicado. Eu mudei porque eu queria me mudar também. Eu queria sair de casa. Meus pais tinham condição de proporcionar isso para mim e tal. Então, eu acho que tem que ser uma decisão muito mais macro na sua vida do que você resolver fazer uma mudança tão importante quanto essa apenas por conta da decisão de estudar para o concurso. Então, acho que é mais ou menos isso. Beleza, vamos seguir adiante, que a gente tem só mais 146 perguntas para responder. Né? A gente vai passar agora a falar sobre estratégias de estudos. E começando, muita gente perguntou como que era a rotina de estudos, se a gente fez um cronograma, quantas horas de estudo a gente estudava por dia, por semana, etc. Hugo. Eu não sou a melhor pessoa para falar disso não, porque eu sempre fui muito desorganizado. Mas, vamos lá. Eu não tinha um cronograma. Até tem... O Marcílio deve estar assistindo a gente aí, que é amigo nosso da turma de 2007, que deve estar acompanhando a gente, grande parceiro. Abraço, Marcílio. Eu sempre falo para ele que se eu tivesse que... Ele fez um guia de reprovação, né, para o CACD, comentando o que é que você deve fazer para não ser aprovado, ou enfim, coisas que não contribuem muito para a sua aprovação. E eu me reconheço ali fazendo várias coisas que hoje em dia a gente sabe que não é o ideal para ser aprovado, né? Mas na época a gente, ou como muitos começam hoje, a gente não tem a noção exata. Então eu não tinha, por exemplo, um cronograma fechado de estudos, de estudar tal matéria de 9 às 11, tal matéria de 11 a 1, e aí fazer... Eu estudava muito o que eu estava a fim de estudar, principalmente no começo, porque eu queria ter uma noção geral de muitas matérias. Então eu pegava um livro de história, queria terminar, e eu passava uma semana no começo estudando história sem pegar em outras matérias, depois passava por outra matéria, e assim eu ia. Então não era muito organizado nesse sentido. E quantas horas de estudo por dia? Eu estudava, vamos dizer,
mudou muito do começo para o fim da preparação, porque no começo, quando eu tinha a grade fechada de aulas, eu estudava durante o dia, manhã e tarde, e tinha aula sempre à noite. Depois, quando eu mudei para o Clio, eu tinha alguns dias aula de manhã, outros dias à tarde, outros dias à noite. Então, eu fazia de um jeito que eu ia para o cursinho e passava no cursinho o tempo todo, digamos assim, de 8, 9 da manhã até 8 da noite. E aí, quando eu não estava tendo aula, eu estava na sala de estudos estudando. E aí, quando eu não estava estudando, eu estava dentro da aula, né, prestando atenção em alguma aula. Então, basicamente, eu mantinha uma rotina de, sei lá, 10 horas diárias distribuídas entre aulas e estudo. Dependia. Alguns dias eu tinha mais aulas e menos estudo, alguns dias eu tinha mais estudo e menos aulas. Eu também nunca funcionei com esse negócio de cronograma. Enfim, eu tinha vários amigos que faziam cronogramas maravilhosos, coloridos. Das 9 às 11 eu vou estudar não sei o quê. 11 às 11h15, pausa para o lanche, sei lá, enfim. Nunca funcionou isso para mim. Eu tentei e, enfim, insisti, me sentia mal, que não dava certo, mas não dá, para mim não funciona assim. Então, eu fazia exatamente como você. Eu estudava o que eu queria. Tinha dia que, é claro, você tem que... depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu peguei o edital, todos os tópicos pedidos em cada matéria, e eu ia seguindo pelos tópicos, mas sobre divisão em cada dia e tal, não tinha muito isso. Eu fazia um planejamento, às vezes semanal, sobre o que eu queria ler naquela semana, quase nunca conseguia cumprir aquilo, mas às vezes eu estudava o dia inteiro uma matéria só, às vezes eu ficava 3 dias estudando uma única matéria. Às vezes eu estudava 2 horas numa matéria, enchia o saco e ia fazer exercício de economia que eu adorava. Então, assim, eu acho que as nossas experiências eu acho que são legais, porque muitas vezes quando eu falo isso, que eu era totalmente desorganizado, as pessoas ficam meio que em choque, assim, falam, nossa, eu achei que para ser aprovado tinha que ter o horário bonitinho de estudo e tal. Para você, se assim funciona para você, excelente, faça assim e não deixe de fazer. Mas não necessariamente você precisa fazer isso para passar, porque se não funciona, para mim não funciona, por exemplo. Não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada, se eu poderia ser melhor se eu fizesse isso, mas nunca funcionou. Então, acho que isso também esse negócio de cronograma e horas de estudo também variava muito. E assim, não adianta nada, a gente pode estudar 15 horas de estudo seguidas num dia, se pode render menos do que 1 hora bem estudada. Eu também estudava, tive a felicidade de poder estudar, só estudar para o concurso, né? Mas mesmo os colegas que trabalhavam, que tinham outros afazeres, o que eles nos contam é que eles ajustavam em função daquilo que podiam. Então, se trabalhava a manhã inteira, a tarde inteira, chegava e de noite trabalhava, estudava de madrugada, compensava horário, fim de semana, enfim. As circunstâncias são individuais, mas eu acho que o importante é, de novo, a ideia do diagnóstico, mas acho que é legal você ver o que funciona para você e não ficar se baseando em modelo pronto, em pegando cronograma de fulano que postou na internet e tudo mais. É super legal. Pega aquele cronograma e olha e dá uma olhada se funciona para você. Agora, se não funcionar, esquece. Eu acho que esse é o principal, assim, a gente concorda e discorda em alguns pontos, né, como a gente falou, mas esse é o principal que a gente concorda. Não existe modelo pronto e acho que uma das piores estratégias que as pessoas adotam é tentar copiar o que outra pessoa fez. A minha experiência aqui, a experiência do Bruno, é algo que as pessoas podem pegar, ver o que combina com você, o que não combina você faz de outro jeito, e você tem que montar a sua estratégia e o seu modelo, né? Você não pode copiar o modelo de ninguém. Não funciona, as pessoas são diferentes, as pessoas têm necessidades diferentes, elas têm formas de aprendizado diferentes, então não existe isso. Se existisse era muito fácil, né? Vamos fazer uma fórmula, uma receita de bolo, uma fórmula mágica que vai passar e pronto, mas não é assim que funciona. Sim. Por exemplo, resumo ou fichamento, Hugo, você? Resumo ou fichamento, nenhum dos dois. o Bruno, ele, enfim, isso é algo que a gente tem de diferente. Eu não conseguia, e isso é algo que eu até acho que talvez eu fizesse errado na época, porque hoje em dia eu percebo que quando eu escrevo, eu consigo até aprender mais ou fixar mais algumas matérias. Mas na época eu ficava tão preocupado em o que é que eu vou colocar no fichamento, o que é que eu vou colocar no resumo, se isso é importante, se não é, se eu vou ter pulado alguma coisa importante. E a minha metodologia era, vou ler. Eu lia um livro, às vezes mais do que 1, 2, 3 vezes, grifava, voltava às vezes na leitura daquele livro e dava mais ênfase às partes que eu li, mas eu nunca fiz um fichamento na vida. E o Bruno, você fazia fichamento, Bruno?
Eu só fazia fichamento, eu adoro. E assim, para mim, eu não sei a diferença fichamento, resumo, para mim eu falo é tudo a mesma coisa, tá? Considera sinônimo aí. O que eu fazia era, eu ia lendo coisas, né? Eu escolhia ler. Eu nunca gostei muito para estudar, no começo, até a gente já passando para uma das próximas questões, é o que a gente fez de errado e certo, né? Na preparação. Eu não gostava, no começo eu comecei, eu vou pegar um livro e ler o livro inteiro. Depois eu comecei a falar, quer saber, tem livros que têm partes excelentes, partes que não são tão úteis, né? Então, o que eu fazia era, eu fui selecionando, eu quero ler essa parte, esse capítulo desse livro, esse capítulo daquele outro, esse livro eu vou ler inteiro, e daí eu ia escrevendo. À medida que eu vou lendo, que eu ia lendo o livro, ou a nota à imprensa do Itamaraty, ou uma notícia, etc., eu ia escrevendo e, às vezes, copiando mesmo. Não fazia nada de... Tem gente que eu sei que, às vezes, fala, eu gosto de ler o capítulo inteiro e depois fazer um resumo com as minhas próprias palavras para ajudar a gravar. Não era assim que funcionava para mim. O que funcionava para mim é, eu vou lendo e já vou escrevendo, meio que resumindo aquilo. Você não vai gravar nada. Não é para gravar nessa hora. Não era esse o meu propósito. Então, o que eu fazia era eu escrevendo e depois eu voltava em tudo aquilo que eu tinha escrito, ia resumindo, ia conferindo em outras fontes, ia condensando. Então, no final, eu tive um materialzão condensado, assim, um pacotão de coisas de resumo, fichamento, como quiserem chamar, que eu estudava por aquilo e eu ia agregando. Então, eu fiz tudo. O que eu fiz eu dividi. Pode fazer aí no Word, né? Ou então no OneNote, por exemplo, ou qualquer. Hoje tem milhares de opções, plataformas, né? Nossa época não tinha nem tablet, nem internet estava chegando ainda. Mas o que eu fazia era separando por tema de matéria. Então, peguei pelo edital e ia lá, olha, política internacional, relações Brasil-Estados Unidos, Brasil-Argentina. E o que eu tinha de informação ia jogando ali dentro e separando. Mas acho que, como o nosso exemplo aqui dá para ver, e esses são dois modos ainda. Tem gente que faz mapa mental, que faz cards, que grava a pessoa se grava falando, tem pessoa que prepara a aula, sei lá, enfim, não tem certo, não tem errado. Se funcionar para você e for uma coisa que ninguém nunca fez antes, maravilha, né? Então, acho que o importante é descobrir o que te ajuda, o que funciona melhor para você e não ficar, se eu passar um resumo meu para você, pode ser que não te sirva, então, ou pode ser que seja ótimo. Então, testa, né? Eu acho que não tem nada melhor do que sair testando. E outra coisa muito importante é saber mudar de rumo quando a gente está errado. Porque é muito difícil. Eu, no começo da preparação, ficava muito assim, eu comecei nesse caminho, ou comecei a ler esse livro, ou comecei a fazer dessa maneira, então eu vou interromper? Sim, eu era daquelas pessoas que não... A série de TV ficava ruim no meio, mas eu não conseguia parar de assistir, eu ia assistindo até o final. Estudos a mesma coisa, né? O livro, eu via que não estava servindo, mas vou insistir até o final. E eu aprendi, eu acho que teve um turning point assim, nos meus estudos, é quando eu aprendi a parar uma coisa que não vai ser útil no meio e a redirecionar assim, as coisas de acordo com aquilo que me funciona, que funciona bem para mim. Então, tem gente comentando aqui, por exemplo, que gosta de escrever à mão. Ótimo, se isso funciona para você e se você acha que é a melhor maneira de organizar os conteúdos, para mim, o que eu gostava de fazer digitado é que depois eu podia voltar, acrescentava coisa, retirava, corrigia, né? Ia mudando ali. E o Ctrl F é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo, né? Para achar uma coisa que você... onde que eu escrevi? Quando você tem 100 páginas de texto. Mas, enfim, se você gosta de escrever à mão, eu tive alunos já que falaram, olha, eu adoro escrever à mão, eu tenho assim, cadernos à mão, mas eu não consigo fazer digitado. Cara, faz, se funciona melhor para você, é assim, né? Até porque na prova você vai escrever à mão, né? Escrever, então, né? Não deixa de ser útil. Mas se tem uma coisa que tá me deixando preocupado aqui nessa conversa, Bruno, é percebendo o quanto que a gente tá ficando velho, né? Porque a gente já tá falando um monte de coisa aí, de como é que era antigamente e tal. E olha que tem 9 anos só que a gente passou. Só, é bastante tempo. Vamos lá. Mas vamos lá, onde é que a gente tava? Acho que a gente já falou um pouco disso, né? Esse fichamento, resumo, mapa mental. Erros e perdas de tempo. Desculpa. Pode fazer, vai. Erros e perdas de tempo na preparação. Bom, para mim, deixa eu falar de erros e perdas de tempo. Eu já falei um pouco disso agora há pouco, mas o começo dos meus estudos aqui, quando eu estava no finzinho, no último semestre de faculdade, eu comecei a estudar e depois comecei a fazer alguns cursinhos também, algumas matérias.
E o meu erro inicial, assim, que não rendeu tanto, foi pegar, por um lado, pegar aquelas leituras indicadas ali, que às vezes, enfim, era um calhamaço desse tamanho, começar a ler assim, eu vou começar a estudar direito. Então eu começava com aquela coisa, introdução ao direito, história do direito, o que é direito, aquela coisa assim, bem universidade mesmo. Uhum. Então, eu estava acabando de sair da universidade também, então assim, a gente está com mentalidade diferente, mas mesmo quem já saiu há algum tempo, acho que eu demorei a ter o clique de que a preparação para o concurso é diferente de você simplesmente estudar uma coisa, sabe, assim, mais filosófica, digamos, mais abrangente, com todo respeito e amor à filosofia. Mas eu digo que eu senti que faltava um pouco de uma coisa mais pragmática, direta e objetiva para o concurso, porque, enfim, se eu tivesse assim, Bruno, você tem 10 anos para se preparar, só daqui a 10 anos vai ter a prova. Então, faça o que você quiser no meio desse caminho, aí, claro, você vai ler sobre a origem das coisas e, sei lá, começa na Grécia Antiga, o que quiser. Mas a partir do momento em que você fala, olha, eu tenho um cronograma a ser cumprido, o tempo é curto, eu preciso dar conta do edital. Então, eu acho que o que me mudou, assim, o erro que eu cometi no começo de seguir uma coisa mais abrangente tinha muito a ver com não seguir à risca o que pede o edital, né? Então, quando eu mudei e comecei a estudar pegando o edital primeiro e depois indo atrás do livro, e não o contrário, né? Tem esse livro aqui de geografia, que legal, vou estudar por ele. Não, mas eu tenho que estudar os tópicos que estão lá no edital, né? Essa mudança, eu acho que foi o turning point, assim, dos meus estudos. E você? Eu acredito que também. Eu acho que nesse ponto a gente concorda bastante. Eu acho que no começo, né, como eu falei, a gente começa a fazer meio que mais cursinhos genéricos e tal, e você entra naquela paranoia não, o cursinho está passando tais textos, eu tenho que acompanhar e ler tantos textos, e você fica tentando acompanhar e você não consegue acompanhar e você começa a entrar em parafuso. Então, acho que chega num momento em que você começa a entender o que é que te ajuda mais e o que te ajuda menos. Então, por exemplo, eu também, às vezes, já vou assistir todas as aulas que eu comprei. Porque tem que assistir, eu tô pagando pela aula e tal. E chegava no começo, eu acho que me ajudou bastante, ter uma noção geral, mas depois de um determinado momento, eu já me sentia, às vezes, perdendo tempo fazendo uma coisa e eu não tinha vergonha nenhuma de levantar, sair da aula e ir para a sala de estudos e estudar uma coisa que eu achava que ia ser mais útil para mim naquele momento, entendeu? Uhum. Então, eu acho que é isso, assim, principais erros que as pessoas às vezes cometem é traçar um plano. Isso não só no concurso, acho que às vezes até na vida. Tem a ver até com um vídeo que eu fiz aí no meu Instagram há pouco tempo atrás. Você traça um plano e você continua naquele plano porque foi o plano que você traçou. Ok, beleza, a gente tem que seguir um plano, mas o plano ele não é imutável. Você pode adaptar a depender da sua evolução, né, naquele processo. Então, acho que é isso. Assim, você tem que ter flexibilidade para adaptar seu plano de estudos à medida que você for entendendo o que é que funciona e o que é que não funciona para você. Próxima. Muita gente perguntou, Hugo, sobre estudo de línguas estrangeiras, principalmente para quem está saindo do zero, mas também para quem não está saindo do zero. Fazer um curso normal, fazer um curso com CACD, com foco no CACD, precisa ser fluente, precisa ter feito intercâmbio. Vamos lá, línguas estrangeiras. Muita gente me pergunta isso também quando eu abro o espaço de perguntas lá no Stories. Eu acho que as pessoas separam muito a realidade de línguas estrangeiras das outras matérias. Línguas estrangeiras, tanto inglês quanto francês quanto espanhol, são uma matéria do concurso, como é política internacional, como é história, como é geografia, como é direito, como é economia. Então, você não deve estudar só línguas depois de estudar as outras matérias, ou você não deve estudar as outras matérias e deixar para estudar língua em outro momento. Você deve estudar tudo ao mesmo tempo. Agora, o quanto que você vai estudar de inglês, francês ou espanhol depende da vivência que você teve em cada uma das línguas. No meu caso, por exemplo, eu tinha acabado de voltar de 1 ano de intercâmbio na Espanha quando eu comecei a estudar para o concurso. Fazia sentido eu estudar muito espanhol? Não, era a matéria que eu sabia que, de longe, era a minha melhor matéria para o concurso. Então, eu deixei ela um pouco de lado, enquanto francês, por exemplo, era uma matéria que eu não tinha nenhuma familiaridade, eu nunca tinha estudado francês. Então, quando eu comecei a estudar para o CACD, eu comecei a fazer um cursinho na UNB, peguei professor particular, comecei a fazer... Então, assim, eu foquei para a prova. Muita gente pergunta se ser fluente ou não ser fluente é importante. Claro que a fluência, né, como você fala, ela não é julgada, porque você vai
escrever a prova ela é só escrita, não existe prova oral. Tem gente que pergunta se tem prova oral, não tem. Mas você ter fluência no idioma vai te ajudar claramente a você ter um nível que na prova ela vai te requerer esse nível, né? A prova de inglês, principalmente, você tem que fazer uma tradução inglês-português, uma tradução português-inglês, que o nível é bem alto. Então, se você for fluente em inglês, muito provavelmente você vai ter uma maior capacidade de responder aquelas questões. Mas você não é julgado quanto à sua fala durante a prova. Isso eu acho que é importante as pessoas saberem. E você deve se preparar, deve estudar, como as outras matérias do concurso. Se mais ou se menos, depende da vivência que você teve em cada uma das línguas. Sim, eu não tinha feito, nunca fiz, não tinha feito intercâmbio. Eu fui estudar por um mês espanhol na Argentina só durante a faculdade, mas nunca tinha feito intercâmbio de inglês, etc. Nunca tinha morado fora e, enfim, então não acho que seja indispensável, mas assino embaixo de tudo que você disse sobre a importância de estudar, de não negligenciar as matérias, de tratá-las como matérias de outros, ou como uma matéria qualquer uma das outras matérias. Hugo, tem gente perguntando sobre idade de estudos. A gente passou, bom, eu passei, eu tinha 22, você tinha? Isso, eu tinha 25. 25, mas enfim, teve gente na nossa turma que tinha 45 e em outras turmas próximas às nossas, até com mais idade do que isso. Não existe limitação, tirando o limite constitucional, né, de 75 anos. Mas não existe limitação e sim, é comum, há casos de pessoas. Acho que a média da nossa turma era 28, 29, se não estou enganado, né? Era uma coisa Isso. assim. Mas, enfim... Se eu não estiver enganado, eu acho que o mais novo era o Bruno, com 22. Eu, com 25, eu estava no terço mais novo, digamos assim, né? A média da turma estava ali entre 28 e 29, e o mais velho da nossa turma, que era o André, ele tinha 44. Então, mas tinha muita gente depois dos 30, gente com 32, 33, acho que o Jassanão, o Thiago, estavam nessa faixa já. Então, é isso. A média era ali 28, 29. Você foi o mais novo com 22, né? Porque tem uma capacidade acima da média, né? Não mesmo. Mas é isso. Então, quem achar que tá velho e tal, não tem nada disso não, porque realmente, assim, a maioria das pessoas que passam, às vezes estão com a idade um pouquinho mais avançada, ou até, né, tem gente com mais de 40 anos, enfim. Acho que teve outra turma antes da gente que teve gente com mais de 50, inclusive. Sim. Enfim, tudo depende de como você encaixa isso no seu momento de vida profissional, familiar. Não tem limitação nenhuma quanto a isso. Não vejo isso como um empecilho para nenhum dos nossos colegas que ingressaram, como tendo maior ou menor dificuldade. Enfim, não vejo isso como sendo um fator para absolutamente nada, né? É claro que, como existe a progressão de carreira, ela não é uma coisa rápida, né? Ela dura, sei lá, 30 anos, 40 anos para você se tornar, chegar ao topo da carreira, né? Ministro de primeira classe ou embaixador, embaixadora. Se você entrar com 60 anos, claro que a dificuldade de você ascender até o topo da carreira é diferente de uma pessoa que entrou com 30. Uhum. Mas, é claro, mas enfim, isso também é algo que você se guiar só por isso, essa é uma parte, né? Eu acho que a parte que mais importa mesmo é o trabalho, é a coisa que a gente faz, sobre a qual a gente vai falar. Tem uma última pergunta dessa parte aí que eu queria fazer para você, porque você é bom nisso. Que é qual a melhor forma de estudar atualidades? Porque é algo que você dá aula bem. de PI e você tem conhecimento no assunto. Eu acho que muita gente pode ter interesse nisso. Tá, para economia. Bom, o pessoal tá falando que cai, então vamos correr aqui. Se cair, a gente tenta começar de novo. Sobre atualidades, para poupar o nosso tempo, eu fiz uma vez, acho que tem uns 2 anos mais ou menos, um post lá no Clipping CACD, para o pessoal do Clipping, sobre estudos de atualidades. Então, se você jogar no Google aí, como estudar atualidades para o CACD, vai ter um videozinho e um texto super simples, nada mágico, mas eu acho que tem algumas sugestões ali que o pessoal pode seguir, quem tiver interesse. Maravilha, vamos seguir então. Estratégias de prova. O que fazer na véspera da prova, Bruno? Você descansava ou você revisava loucamente os conteúdos antes das provas? Eu
revisava até um minuto antes da prova. Não tinha... enfim, eu sei que tem gente que gosta de relaxar, via gente que vai para um spa, vai fazer massagem, etc. Eu não. Eu tinha meus resumos ali, meus fichamentos, eu ficava lendo até um minuto antes da prova, o fiscal fala, vai começar, eu guardava embaixo da mesa. Então, eu revisava até o último minuto. Mas isso funcionava para mim, eu não ficava mais nervoso por isso, ou, enfim, mais preocupado. Nem sei se adiantava alguma coisa ficar lendo uma parada ali 5 minutos antes da prova, a chance de cair aquela coisa específica é mínima, mas, de todo modo, é o que eu gostava de fazer e é assim que eu fazia. E você? Eu, na véspera da prova, normalmente eu estudava, mas estudava de uma forma, né, com limites. Eu estudava até, colocava um horário ali até 8, 9 da noite. Estudava os conteúdos que eu achava mais importantes ali de revisão para a prova. Quando dava uma hora que já deu, eu descansava, ia dormir, ia fazer outra coisa, ia descansar a cabeça. Na manhã de prova, tanto do TPS quanto da segunda e terceira fase, eu não levava material para a prova, porque eu achava que, como você falou, a probabilidade de cair uma matéria que eu estudasse ali em cima da prova era muito pequena e eu preferia não me estressar. Então é isso, eu estudava até um horário limite que eu colocava e depois relaxava, porque eu achava que estar com a cabeça descansada, ter tido uma boa noite de sono e estar bem para fazer a prova era muito mais importante do que estudar um conteúdo até o último minuto que podia ter uma probabilidade muito pequena de cair na prova. Eu era fominha, desesperado mesmo e, enfim. Então, deu certo para você, deu certo para mim, então isso não é o diferencial de passar ou não passar. Vai, continua agora. Próxima. Essa aí, várias pessoas sempre perguntam, acho que é um tema que as pessoas gostam. Chutar ou deixar em branco no TPS? Eu acho que essa é boa aqui. Assim, a melhor coisa que a gente tem nós temos aí 20 anos ou mais, né? Mas enfim, desde 2003 a prova é mais semelhante do que era antes para você treinar. Então, pega as provas de anos anteriores e marca as questões que quando você estiver fazendo um simulado, né? Elas para treino na sua casa. Marca aquelas que você não sabe, mas circula ela e chuta. Fala, olha, se eu fosse chutar, o que daria? E no final você volta e computa, olha, eu chutei 15 dessas 15, eu acertei tantas e errei tantas. E faz isso várias vezes. Então, você pode... eu acho que com isso você consegue assim, equilibrar um pouco... você mesmo toma a sua decisão. Porque não posso eu acho, né? Não posso eu chegar aqui e falar, chute, vale a pena chutar? Ou matematicamente vale a pena chutar? Porque 2 erradas que anulam uma certa, etc. Enfim, não acho que eu tenha de ser a pessoa a tomar essa decisão por quem está fazendo a prova, né? Então, acho que fazendo esse teste, você vai conseguir perceber se vale a pena ou não. Foi o que eu fiz e eu, por exemplo, nunca consegui deixar uma questão em branco. Eu podia não fazer ideia do que era, mas isso desde vestibular seriado, né, de avaliação para a UNB, eu não conseguia. Então, eu podia não saber nada que estava ali, mas eu fechava o olho, certo, errado, e ia. Mas é assim. No concurso eu fiz assim também e chutei. E sei que tem gente que fala, não pode, etc., mas eu fiz. E você fez o quê? A gente tem uma opinião muito parecida nesse ponto, porque eu também era da opinião de que eu tentava responder tudo. Deixava em branco, assim, 1, 2, 3, se realmente eu não tivesse a mínima noção de como chutar aquela questão. Mas eu, durante a preparação, né, durante as provas que eu fazia, tanto testando o TPS quanto fazendo as provas objetivas lá no Clio, que foi o cursinho que eu fiz a preparação em 2010, 2011, lá naquela época, eu tentava fazer isso. Eu respondia o que eu sabia, aí via o que eu não sabia. Não sabia, sei lá, 15 itens, 20 itens. Aí eu marcava com a bolinha, eu fazia alguma marcação e chutava todos aqueles itens. Você nunca chuta com base em nada. Você chuta vendo como é que é a questão, como é que ela está redigida, Chute se faz consciente. sentido, se não faz. Um chute já você tem, às vezes, um pouco mais de probabilidade do que você acha que a questão está pendendo. Então, aí eu fazia essa conta depois. Muitas vezes, das 15 que eu ia deixar em branco, eu acertava 10, errava 5. Acertava 11, errava 4. Então, o saldo era positivo, porque um errado não acerta, mas no total eu terminei ganhando mais do que eu ganharia se tivesse deixado tudo em branco. Então, no concurso do ano mas... passado ainda mudou, né? Que no nosso era uma errada, anula uma certa. Ano passado foi 2 erradas, anula uma certa. Não, com 2 erradas, anula uma certa, aí é que eu chutava tudo. Não tem a menor chance. Mas enfim, faz o teste, assim... né? Faz o teste e vê o que funciona e o que não funciona. Se você vai se sentir bem ou não. Tem gente que não se sente bem chutando, né? Só tem que levar em consideração que não dá para deixar 30% da prova em branco,
porque a nota de corte roda ali entre 60%, 70%. Ano passado foi 69%, né? Então, assim, teste, gente. Faz o teste antes, que é a melhor coisa que vocês podem fazer, eu acho. Tem gente não, só vou responder o que eu tiver certeza. Eu já vi, na época que a gente estudava, eu já escutei isso. E aí a pessoa respondia 65%, 70% da prova e deixava 30% em branco. Das duas, uma. Ou você não vai passar de forma alguma, porque o corte muitas vezes é maior do que isso, então nem que você responda tudo certo, você vai conseguir passar. Ou então você vai ter que praticamente não errar nada do que você respondeu, porque você está ali rondando o corte. Então, né, para mim faz muito mais sentido responder o máximo possível, mas eu acho que é isso. Cada um tem que fazer o seu teste, ver se consegue identificar que acerta mais do que erra, porque muita gente pensa assim, tá vendo, se eu tivesse deixado em branco eu não teria errado, mas todos que você acerta também, você não pensa, né? Então, é isso. Sim. Teve uma pessoa Estratégias... pode ir lá. Não. O que eu ia falar é que teve uma pessoa que perguntou aqui sobre que quando eu passei, você também fez isso, né? Eu fiz um relato dos meus estudos sobre como eu me preparei, né, para o concurso, e daí, enfim, tem gente que isso está aí disponível na internet até hoje, provavelmente, mas aí a pessoa está perguntando, você ainda indica usar aquelas estratégias? Na verdade, eu não indico nada, né? Aquilo foi um relato da minha preparação. A única coisa que eu indico ali é que você colha as informações de maioria de fontes possíveis, pessoas de todo quanto é tipo, e aí você se adequa àquilo. Fala, olha, isso funciona para mim. Foi o que eu fiz e foi o que mais funcionou para mim, né? Eu li relato de aprovação de muita gente, falei, olha, isso funciona para mim. Isso é legal. Isso para mim não dá, isso não vai funcionar. Enfim, então esse equilíbrio, esse balanço aí é o que me ajudou, mas pegando coisas uma de cada um. Então, se você leu lá o que eu escrevi, o Hugo também fez um que está lá no Facebook. Se você tem se você leu aquilo, uma coisa ali fez sentido para você, duas, três, adapta aquilo e vai. Se nada fez sentido, ótimo, passa adiante. Vocês estão vendo aqui que tem muita coisa que a gente fez diferente e nem por isso a gente deixou de ser aprovado. Então, o que há de comum é que o Hugo fez aquilo que funcionava bem para ele, eu fiz aquilo que funcionava bem para mim, na maioria dos casos. Mas, então, acho que o bom é você ler essas opiniões, mas constrói o seu caminho próprio, né? Aquilo que a gente falou lá no comecinho, não adianta pegar a estratégia de uma pessoa e tentar replicar, porque não vai funcionar da mesma maneira para você. Exatamente, é isso aí. Estratégias de argumentação nas provas discursivas, o que é que você recomenda, Bruno? Eu acho que muita gente, às vezes a gente fica com... Eu tinha isso também, que eu estava preparando, então me identifico, mas a gente fica com essa ideia de que existe um padrão maravilhoso, mágico, de resposta em provas discursivas, e não necessariamente isso se aplica na realidade, né? Eu acho que, assim, mais do que se preocupar com, olha, preciso sei lá, fazer uma resposta, isso falando na prova discursiva de terceira fase, tá? A prova de redação é um esquema diferente. Mas mais do que se preocupar de, olha, eu preciso ter uma introdução desse jeito, preciso fazer, sei lá, um parágrafo com tantas linhas, quantos parágrafos, argumento e tudo mais. Assim, acho que em vez de ficar na paranoia, assim, de negócio, como chama isso? Só com a forma estritamente da resposta, mais importante que isso é prestar atenção no conteúdo, naquilo que está sendo perguntado. Parece uma coisa básica, meio banal, mas acontece muito. Eu vejo isso muito com pessoas que se pegam, às vezes se preocupam muito mais em construir uma redação, como se fosse uma redação ampla, né? De olha, e começa a colocar coisa. Gente, não precisa colocar, fazer citação, falar palavra bonita, palavra difícil, sabe? Assim, se você quiser, você escreve assim, não tem problema nenhum. Mas, assim, eu também achava que você tinha que ser, sabe, aquela escrita erudita, usar outrocínio, umas coisas assim, e não é nada disso, né? Prestar atenção no que pede a questão e responder exatamente tudo o que é pedido. Com base nisso aí que você falou, eu acho que é isso. Claro que uma questão, acho que ela tem que ter as duas coisas, né? Forma e conteúdo. Não adianta você ter todo o conteúdo, mas fazer uma questão de forma desorganizada, mas também não adianta você organizar a questão toda bonitinha
tá super bem escrita, mas não tem nada do que estava perguntado na questão. Então, eu acho que as questões que ganham as maiores notas são as questões que estão fundamentadas em que você estabelece uma tese, você defende seus argumentos, colocando na questão o que o examinador perguntou na questão. Então, no mundo ideal. Claro que se você não souber o que está ali, é melhor você fazer uma boa defesa da sua tese, né? Independentemente de qual seja. Mas tem que ter as duas coisas. Do ponto dos estudos, ficou faltando só a parte emocional, digamos assim. Falamos um pouquinho disso e passamos para o trabalho? Vamos. Uma última coisa que eu queria falar, só para voltar aqui no nosso tema que a gente encerrou, né, a primeira parte. A gente estava falando sobre a história eu sei que é uma novela antiga, na nossa época a gente ouvia isso, né, de a forma e conteúdo na prova discursiva de terceira fase, né, assim chamada, de política internacional, geografia, história, o caramba. Bom, eu falo da minha experiência como professor de política internacional, mas também como candidato que 9 anos atrás estava lá fazendo essas provas aí. E que nem um doido, né, que a gente ficava. Mas, para mim, esse é um debate inócuo, na verdade. Eu acho que uma coisa contribui para a outra. Você fala muito isso, né? Não adianta nada você fazer uma questão. Você só joga as coisas ali, olha, isso aconteceu nesse ano, isso naquele ano, e vai e volta, enfim, uma coisa perdida, sem nexo, sem pé nem cabeça. Mas também não adianta nada você responder a uma questão só prestando atenção, querendo, olha, vou fazer uma forma, vai ter uma introdução maravilhosa, vai retomar o enunciado, vai ter uma tese, a tese vai ser inédita, vai ser brilhante. Não precisa ter nada inédito, brilhante, não precisa copiar o enunciado. Sabe aquela coisa de colégio, né, que a gente aprendia, que pergunta onde fica tal coisa? Aí você responde, tal coisa fica não sei onde. Não, sabe, não precisa copiar o enunciado de novo, reformular e falar, olha, para responder a essas questões. Enfim, eu acho que ficar se preocupando demais com isso pode nos desviar da atenção do que realmente importa, que é escrever o conteúdo que está sendo perguntado. Então, não tem nada errado em fazer isso, mas assim, o que eu quero dizer é que você não está ganhando nem perdendo nada com isso. Eu sou do princípio de que se não precisa fazer, eu prefiro investir naquilo que vai me dar resultado concreto ali direto, do que tentar, assim, uma coisa, sabe, ficar tentando escrever bonito e, assim, não sei também, não consigo. Então, não é nem ia ser forçado se eu tentasse fazer isso. A gente brincou até conversando mais cedo, Bruno, que se fosse fazer uma gradação, né, de como é que é a melhor, enfim, uma pergunta ruim, uma resposta ruim, uma resposta intermediária, uma resposta boa. Uma resposta ruim é uma que não responde o que foi perguntado e ainda por cima é desorganizada. Então, ela não tem forma, não tem conteúdo. Uma que pode ser pontuada de forma intermediária é, se você tiver muito conteúdo, você vai ter lá os pontos que o examinador quer, mas você respondeu de forma desorganizada. Então, ela tem conteúdo e não tem forma. Então, essa questão, provavelmente, ela vai ter alguma pontuação, mas ela não vai ter a pontuação máxima. A outra forma intermediária também é se você tem uma forma maravilhosa, você estabeleceu uma tese, você defendeu perfeitamente a sua tese, você concluiu a questão perfeitamente, mas você não respondeu nada que o examinador queria. Então, essa questão também ela pode ter alguma pontuação, porque o examinador viu que você tem algum conteúdo ali de defender a sua ideia, mas não era exatamente o que ele queria saber. E, obviamente, a questão que vai ser melhor pontuada, ou as melhores pontuadas, vão ser aquelas que defenderam uma tese, expuseram o seu raciocínio de forma lógica e ainda por cima exatamente o que era necessário para responder a questão. Então, acho que essa gradação aí fica interessante para você entender o que é uma questão bem respondida nas provas de segunda e terceira fase. Eu acho que o legal é que o pessoal, nos últimos anos, aí, eles têm publicado, né, os guias dos aprovados. Na nossa época, né, nos idos, quando era tudo mato, o Rio Branco publicava o guia de aprovação do Rio Branco com todos com a melhor resposta, né? A resposta ganhou a nota mais alta do último ano. Mas depois isso parou de ser feito, mas os aprovados têm feito isso. Então, acho que é legal que eles publicam as melhores e as piores respostas também em cada questão, mas uma coisa legal de ver nisso, eu acho, e que ajuda muito, é só jogar no Google Guia dos Aprovados Rio Branco, uma coisa assim. E daí você pode ver lá, vai ter 3 respostas que ganharam nota muito alta, ou nota máxima, sei lá. Então, você consegue ver que há diferentes maneiras de responder. Às vezes a pessoa escreveu ali uma coisa totalmente diferente. Fez um parágrafo de uma linha, que absurdo.
mano, você está respondendo a prova de política internacional, geografia, etc. O que importa ali é você responder o que está sendo perguntado, né? Quantas linhas é o seu parágrafo não é exatamente a prioridade. Então, enfim, acho que isso pode ser dar uma olhada nisso, nessas respostas de anos anteriores, pode ajudar aí a entender um pouco melhor como responder, e você vê que não tem nada pré-definido sobre isso, né? Ó, eu vou fazer um comentário só para eles sossegarem um pouquinho, porque pelos comentários aí dá para perceber que alguns amigos meus chegaram aí, né, que estão querendo ser notados. Então, ó, pessoal, já sei que vocês estão aí, obrigado pela participação. Mas vamos pegar leve nos comentários um pouquinho aí, que a gente, o pessoal quer tratar de temas um pouquinho mais sérios aí. Obrigado pela participação, valeu. Vamos lá. Ô Bruno, tem gente perguntando bastante aí se a gente pode desativar os comentários. O que você acha? Vamos seguir assim Não sei, posso, você que sabe. Eu não sei, eu tenho que aprender a fazer isso, né? Não, vamos seguir. Eu desativei, então desdesativei. Ativo, desativo, decide. Pode deixar ativado. Eles vão se comportar, tenho certeza. Eles vão se comportar? Ah, que bonitinho. Vamos lá. Na parte emocional, o que é que você... Antes da prova, você se sentia preparado para a prova ou você achava que ia dar tudo errado? Óbvio que não. Eu lembro que o legal foi que eu tinha um amigo que estudava para o concurso, ele era um ano mais velho que eu, né, na faculdade. 2 anos, é meu veterano na faculdade, né? E daí ele fez o concurso antes da gente, ele passou na turma de 2010. E eu me lembro exatamente dele, assim, na véspera da primeira prova do concurso do ano dele. Eu conversei com ele, assim, sei lá, se a gente se falou, deve ter sido ligação, né? Não tinha WhatsApp, essas coisas nessa época. Mas ele falou, Bruno, eu tenho a sensação de que eu não sei nada, de que eu vou chegar amanhã na prova, não vou saber nada e tudo mais. E daí eu falei para ele, cara, assim, vai. Eu não tinha experiência de nada disso, mas falei, olha, fica tranquilo, né? Vai lá e faz, você já estudou pra caramba. Agora, tenho certeza que todo mundo tá sentindo essa insegurança também. E daí tava lá, um ano depois, ele passou, maravilha, e eu um ano depois tava lá a mesma coisa. É incrível, assim, a gente fica se preparando, né, por muito tempo. Eu comecei a estudar sério, assim, sei lá, em agosto, nossa prova começou em abril do ano seguinte, né? Mas e mesmo quem já está estudando há mais tempo, você estudou um tempo a mais, mas assim, a sensação que eu tinha na véspera de todas as provas é de que, caramba, qualquer coisa pode ser cobrada, eu não vou dar conta de, assim, o que eu estou fazendo aqui? Então, muita gente, às vezes, acha que fica achando que, assim, não, mas para você se dar bem, você tem de ser confiante e tudo mais. Claro, eu estava confiante, mas ser confiante, estar confiante, não significa que necessariamente você vai chegar para a prova falando, pô, vou arrasar, vou ser o melhor, vou tirar a maior nota. Enfim, não dá. Pelo menos para mim isso não funcionou. Se funcionou para alguém ou para você, maravilha, mas para mim não funcionava assim. Então, acho que esse negócio de chegar, de sentir que está preparado, eu acho que é natural a gente sentir que a gente sempre tem muito mais coisa para aprender, porque é verdade, né? Eu dou aula há sei lá quantos anos aí, desde que a gente foi aprovado, tem 8 anos já que eu dou aula de PI, mas até hoje aprendo coisa e descubro coisa nova. Então, não é porque a gente fala, não, eu já estudei tantos anos, ou tanto tempo, já fiz tantos cursos que eu já sei tudo. A gente nunca vai saber tudo. E tá tudo bem. Eu não sabia tudo quando eu fui aprovado, e fui aprovado mesmo assim. Você sabia tudo, Hugo? Nunca, não sei nada até hoje. Pois é. Então, assim, não saberemos tudo e ninguém vai saber tudo e tá tudo bem. Vai passar mesmo assim. Eu costumo falar muito, Bruno, que a preparação para o concurso e o período de provas, principalmente, ele é uma maratona psicológica, né? Acho que hoje até um pouco menos, né? Mas porque a prova entre a primeira... Não um pouco menos, desculpa, não é o que eu quero dizer. A prova entre a primeira fase e a terceira fase, a quarta fase na nossa época, hoje em dia ela é menos longa, né? Ela dura entre um mês e meio, digamos assim, entre a primeira e a última prova. Na nossa época, esse período entre a primeira, segunda, resultado da segunda, terceira, quarta fase e resultado final demorava mais de 3 meses, né? Então você tinha que se manter motivado, tinha que se manter de uma forma bem de cabeça para poder
se sair bem nas provas. Então, é natural que você não se sinta preparado, porque você nunca vai estar 100% preparado. Mas eu acho que é muito importante saber que ninguém está 100% preparado nunca, né? Então, Sim. você vai lá e faz o melhor que você pode, e a prova, o concurso é comparativo, né? Até tem isso no edital, fala que as respostas elas são pontuadas por uma comparação entre as pessoas que estão fazendo. Então, você não precisa saber tudo, mas você precisa saber o suficiente para ser um pouco melhor do que as outras pessoas estão fazendo. Então, eu acho que a gente tende, até hoje, né? Eu faço isso às vezes, a gente começa a pensar assim, poxa, se eu não tivesse feito tal coisa, eu teria tido tempo de ter lido mais isso ou mais aquilo, isso poderia ter feito a diferença e tudo mais, e começa. Sim, não adianta, a gente vai, tem coisas que, sabe, eu sei, uma coisa que eu falava assim na época que a gente aprovou é que eu sentia falta um pouco nos relatos de aprovação de outras pessoas, de gente como a gente, assim, sabe? Gente que procrastina, gente que, sabe, que não é pessoa modelinho, bonitinho, que chegou, olha, hoje eu vou estudar tanto e tal. Não, é gente que chega e fala, puta, enchi o saco, não quero mais estudar, não quero saber de nada, vou sair de casa e ficar, passear, sabe? Assim, eu quero ir para o cinema, quero ir para balada, sei lá. Mas, assim, eu acho que precisa... É bom as pessoas saberem também que tem pessoas como a gente, assim, que simplesmente adotavam fazer aquilo que estava ao alcance. E é normal isso. Então, fazer aquilo que está ao seu alcance, eu acho que é a parte mais importante você perceber. Tem a ver com o diagnóstico também, mas de não se cobrar em excesso. Isso não significa não exigir o melhor de si. Eu sempre exigir, acho que todo mundo deve exigir o melhor e, claro, se testa, se prova, mas não adianta eu, lá na minha programação de leituras de domingo, fazer, olha, essa semana eu vou ler tal livro inteiro, vou fichar 7 artigos, vou fazer 3 simulados de TPS anteriores, vou assistir 12 aulas. Não vou dar conta. Então, é melhor a gente fazer um ajuste e vai aos poucos, assim, vai aumentando a ambição aos poucos do que a gente quer alcançar, né, do que simplesmente jogar assim, uma meta. Eu preciso fazer isso porque fulano fez assim, ou porque, sei lá, o que a pessoa achar, mas acho que é não se cobrar além, mas se exigindo também. A gente tem que ser crítico com a gente mesmo, eu acho, mas de uma maneira saudável, né? Eu sei que há diferentes situações e há casos em que fazer terapia, por exemplo, pode ajudar, há casos em que um hobby, um esporte, etc., também podem ser úteis, mas tudo volta àquilo de que é uma coisa, tudo é muito pessoal e serve para você. O seu roteiro de estudo, seu cronograma, sua programação é aquilo ali. Enfim, é melhor fazer isso do que noiar, né, e começar a fazer, barbarizar e conseguir 2 semanas, na terceira semana você está morrendo que não consegue seguir adiante. Algo que eu fazia muito para manter a saúde mental, não fazia muito, né? Mas a gente fazia, gostava de fazer durante a semana, segunda a sábado, tinha muita aula e muito estudo individual de leitura. E aí, aos domingos, eu tinha um grupo de estudos com o Leandro, acho que você chegou a conhecer, né? O Leandro Albuquerque, o José Henrique, a gente tinha uns amigos que a gente se juntava todo domingo e estudava junto, pegava os slides, lia, conversava, e no fim do dia, quando eu parava de estudar, pedia uma pizza, tomava uma cerveja e tal. Assim, não era uma coisa que a gente fazia durante a semana, não era uma coisa que a gente fazia o tempo todo, mas tinha um momento ali que a gente aproveitava para poder estudar um pouco e, no fim do dia, ter um momento social e comer uma pizza, conversar outras coisas e tal. E acho que isso é importante para poder manter a saúde mental também, porque senão você termina, né, entrando numa noia e enlouquecendo. Então Claro, isso. eu pensava, quando eu estava começando a querer me preparar para isso, eu tinha aquilo na cabeça de não pode falar a palavra nesse horário, né? Desculpa. Não posso falar, cedo no Brasil ainda. Fuso confunde a gente. Caramba, eu vou estar concorrendo com galera aqui que já, sei lá, a galera tem doutorado em política internacional, caramba, e eu tô aqui, reles mortal, não sei muita coisa, saindo da faculdade agora, novinho, não tenho experiência nenhuma, nunca trabalhei, nunca fiz intercâmbio, caramba. E assim, a gente fica mesmo, né? Eu acho que é normal, é natural a gente ficar um pouco assim, meio com medo da concorrência e tudo mais. Mas, cara, assim, o que a gente pode fazer é trabalhar com aquilo que a gente tem hoje, partindo de, olha, o que eu sei, o que eu preciso saber e vai aí, né? As coisas têm seu ritmo, não dá pra gente querer forçar
aquilo que vai acabar sendo prejudicial para a gente mesmo, né? Para a nossa saúde, para a saúde das pessoas que estão ao nosso redor. Então, acho que é importante, como você mencionou, se você é uma pessoa que gosta que é uma pessoa mais sociável, que interage e tudo mais, junta com alguns amigos. Ah, eu não conheço ninguém. Cara, entra eu já vi aqui no meu Insta aqui, a galera, às vezes, num post, que eu fiz um post qualquer, sei lá, um post sobre OCDE. Aí vem alguém embaixo e comenta: oi, eu gostaria de fazer um grupo de estudos. Daí vem galera embaixo: vamos fazer? Ah, me passa o WhatsApp, te mandei DM. Sabe, assim, tem onde você encontrar pessoas e conhecer pessoas novas. E fez aquilo uma vez, não deu certo, bola pra frente, faz com outra pessoa, ou faz sozinho, sabe? Mas, assim, tem jeito. Eu também fazia toda sexta-feira à tarde, eu juntava com dois amigos e a gente resolvia um TPS de anos anteriores, sim, cronometrando, como se fosse a prova mesmo, sentava, parava tudo, fazia e no final corrigimos comentando, né? Comentando e Então, conversando. Sim. enfim, é o que a gente funcionar para a gente. Pode ser que tem gente que não gosta, assim, que é meio não gosta de, não, prefiro estudar sozinho e tudo mais. Legal, enfim, veja aí o que funciona e Legal. vai adaptando e vai mudando de curso, né, no caminho. Estou só pegando a pergunta da galera que fez aqui. Essa aqui Juan Carlos perguntou: qual faculdade fazer para se tornar diplomata? Não tem nenhuma faculdade específica. Qualquer curso superior é válido, qualquer curso superior reconhecido pelo MEC. Ah, eu fiz curso de não sei quem em outro país. Se você voltou para o Brasil, reconheceu, ou enfim, não precisa ter voltado, né? Mas voltou, reconheceu, ele é reconhecido o diploma pelo MEC como curso superior, está válido. Onde pode fazer a prova? Teve outra pergunta aqui também, que a pessoa mandou se podia fazer a prova fora do Brasil ou não. E não pode. A prova só é feita nas capitais, nas 27 capitais, né, do Brasil. Isso. Tem gente, inclusive, que eu conheço, até um colega que estava no exterior e ele viajou para o Brasil na época das provas para poder fazer a prova, e aí você escolhe onde você quer se inscrever e tem nas capitais dos 26 estados e Distrito Federal. Correto. É isso. Vamos lá? Agora, bloco 3, trabalho de Bloco diplomata. 4. Não, é bloco 3, desculpa. É verdade. Trabalho. É bom que já teve gente perguntando sobre isso aqui, a gente vai responder sobre isso. Hugo, você que conduz esse. Isso. Só para, enfim, fazer um comentário meio genérico, galera. Seguinte, a gente falou até agora aqui preparação para o concurso, né? Métodos de estudo, estratégias, o que a gente fez, o que deixou de fazer e a ideia de que cada um tem que ter a sua estratégia. Agora, nesse bloco, a gente vai falar um pouco do nosso trabalho. Voltando a fazer o disclaimer que a gente fez lá no começo. Não é falar de política externa, não é falar pelo Ministério. A gente vai falar um pouco da experiência que a gente teve trabalhando desde que a gente entrou no concurso de 2011 até hoje. 9 anos de Ministério. O que a gente fez, o que deixou de fazer. E eu acho que é muito importante aqui, como uma parte introdutória, a gente deixar claro e vocês entenderem que acho que uma pergunta que a gente recebe muito é: como é que é o trabalho de um diplomata? O que é que vocês fazem, né? O que é que o diplomata faz? E entender que, assim, o trabalho da gente depende completamente do que foi o caminho da gente desde 2011 até agora. E esse caminho ele é muito diferente a depender de onde você foi lotado e o que é que você fez. Eu fiz o Rio Branco, a gente fez o Rio Branco, a gente vai responder uma pergunta sobre isso, mas depois do Rio Branco, eu fui lotado no cerimonial, o cerimonial de Estado, né, do Itamaraty. E depois, estou desde 2007 trabalhando aqui no Consulado do Brasil em Londres. E a minha experiência enquanto diplomata, os temas que eu trabalhei e a minha rotina, ela é completamente diferente da rotina do Bruno, que trabalhou na assessoria de imprensa do gabinete, que trabalhou na presidência, que trabalhou no Ministério da Saúde, não foi, Bruninha? Sim. Então, você dizer assim, o que é que um diplomata faz, o que eu faço é bem diferente do que o Bruno fez ao longo de todos esses anos. Então, a gente vai contar um pouco da nossa experiência e, enfim, com isso tentar esclarecer. Porque, assim, eu, quando comecei a estudar para o concurso, eu tenho uma plena consciência de que eu comecei porque eu achava que era legal ser diplomata, mas eu não sabia muito bem o que o diplomata fazia. Eu acho que isso deve ser o caso de muita gente que resolve. Então, a ideia é contar um pouco do que a gente faz para que vocês entendam um pouco o que é que a gente faz nas suas diferentes maneiras. Sim. Bruno, o que fazem os aprovados no Rio Branco? Lá no Rio... Conta um pouco do Rio Branco. O que você acha do Rio Branco? Nosso tempo de Rio Branco, o Guinho era meu parceiro de fundão. E a gente, bom, depois que a gente é aprovado no concurso, né, a gente vai ganhar para estudar. É maravilhoso isso. E a gente fica, isso varia o nosso período de Rio Branco foi 1 ano e meio
em alguns anos recentes foi 1 ano, agora voltou para 1 ano e meio. Enfim, a gente fica um tempo ali só recebendo o salário. A gente já é terceiro secretário, né? Já é diplomata, já tem direito a passaporte diplomático, já recebe o salário que está lá previsto no edital, inclusive, né? O salário de terceiro secretário. E só que a gente só estuda, né? Só faz as aulas todas do Rio Branco. A ideia das aulas do Rio Branco é uma aula de um curso de formação, de preparação para diplomatas, né? Então a gente vai aprender desde fixação de conteúdos de economia, direito, às vezes até coisas que a gente já viu um pouco no concurso, mas também a gente faz idiomas, matérias de cerimonial, de negociação, etc. Então, por exemplo, a gente teve, no nosso ano começou a obrigatoriedade de escolher uma língua, né, entre chinês, russo ou árabe para fazer, e a gente teve de fazer isso no Rio Branco. Então, a gente fica ali 1 ano e meio estudando, e no nosso caso, nos últimos 6 meses, a gente teve também um estágio, né, já no Itamaraty. Então, de manhã a gente assistia aula, de tarde estagiava numa divisão do Itamaraty, mas isso costuma mudar, né, de uma turma para outra, então não é fixo, assim. Mas então, respondendo diretamente à pergunta, se é aprovada no CACD, você já começa a fazer o Rio Branco e vai ficar por ali 1 ano e meio, mais ou menos, e depois disso você aí vai ter a sua lotação na Secretaria de Estado, né, que é como é chamado o Itamaraty, né, o Ministério das Relações Exteriores, o órgão lá em Brasília. E só lembrando, você falou aí que a gente já começa a estudar e normalmente isso é bem rápido mesmo. Assim, no nosso ano, o resultado saiu no final de agosto, dia 5 de setembro a gente tomou posse, dia 6 de setembro começaram as aulas. Estava tendo aula. E aí eu já estava morando em Brasília, né? Mas muita gente que estava em outros estados teve que fazer essa mudança de forma muito rápida até para poder começar a acompanhar as aulas e se mudar para Brasília. Acho que uma coisa só, eu concordo com tudo que você falou, Bruno, só uma coisa que eu acho que é importante das pessoas entenderem é que, assim, muita gente pensa, pô, mas o Rio Branco, você estudou todas essas matérias, você chega lá e você vai fazer de novo essas matérias. Isso é até algo que talvez o Rio Branco já foi criticado no passado, tal, porque, querendo ou não, hoje em dia o nível dos candidatos ele é muito alto, né? E a gente já estuda bastante para poder ser aprovado, e aí você chega lá e vai estudar mais. Mas tem um enfoque um pouco específico do Itamaraty, né? Assim, depois de você estar lá dentro, você vê a visão interna da coisa. E eu acho que o Rio Branco tem se preocupado, ultimamente, eu não acompanho, né? Eu estou longe aqui, mas de ouvir falar de colegas que passaram depois, tem se preocupado desde o nosso ano, cada vez mais, a dar um enfoque um pouco mais profissionalizante para a coisa, né? Não é só você estudar de novo academicamente todas as matérias que caíram no concurso, mas ter algumas matérias sobre negociações comerciais, sobre cerimonial, sobre administração, sobre área consular, coisas que você não aprende no concurso, que você precisa aprender exatamente num curso de formação, que vai ser importante para você poder colocar em prática o seu trabalho durante a sua carreira. Então, durante muito tempo, o Rio Branco ele foi muito acadêmico, e aí às vezes a gente fica, pô, de novo isso tudo e tal, mas acho que hoje em dia eles têm tentado dar uma cara um pouco mais profissionalizante, curso de formação para a carreira mesmo. Então é isso. Bruninho, quando que a gente é enviado para o exterior e se existe a opção de se fixar só no Brasil ou se fixar só em um país no exterior? Bom, boa pergunta. Quando a gente termina, depois que a gente termina o Rio Branco, a gente tem a lotação, né, num lugar lá em Brasília para começar a trabalhar. E daí, como via de regra, o que acontece existe já a previsão legal e tudo de tempo que a gente precisa ficar em Brasília antes de poder pleitear e ir para o exterior. Então, enfim, isso nem vale a pena ficar decorando. Eu mesmo não sei porque muda às vezes, né? Então, eu sei que, por exemplo, para ir para um posto A, né, os postos são classificados como A, B, C ou D, de acordo com qualidade de vida, distância do Brasil, língua, etc. Então, para você ir para um posto A, você precisa pelo menos 4 anos de lotação em Brasília. Mas isso vai de cada pessoa, né? Ninguém é obrigado nunca a sair de Brasília. O problema para você ascender na carreira, tirando a primeira promoção, né? A primeira promoção de terceiro para segundo secretário, ela é automática quando tem vaga, né? Então, nós demoramos, 7 anos, né, para virar, mas isso varia, né? Então, não é fixo. Mas, tirando essa primeira promoção, as demais vão requerer que você tenha determinados anos de exterior. Então, se você a pessoa que perguntou se pode se fixar só no Brasil. Se você fizer isso, você nunca será promovido, enfim, porque além de segundo secretário. Então,
Claro, há milhares de circunstâncias diferentes. Tem pessoas que têm cônjuges, famílias com emprego no Brasil e tudo mais. Então, esse é um elemento muito importante a se levar em consideração. Então, tem gente que vai para o exterior, faz o período que precisa e volta e fica um grande período no Brasil. Tem gente que quase não para no Brasil, pinga e volta para o exterior. Então, isso varia muito. Agora, tudo há as regras definidas sobre quanto tempo você pode ficar no máximo no exterior. Em Brasília não tem tempo máximo, né? Mas no exterior sim. Então, por exemplo, nós que estamos em 2 postos A, nós podemos ficar 3 anos e meio, né? Como regra, mais ou menos, nos postos em que nós estamos. A gente não pode, como regra, aqui ficar, não, eu quero me estabelecer aqui, isso não existe. Então, saindo daqui, nós temos a alternativa, as opções de ir para outro posto, aí não pode ser eu não posso sair daqui e substituir o Hugo em Londres, infelizmente. Então, a gente tem que ir para um posto de categoria B, ou C, ou D, ou voltar para Brasília também. Então, essas possibilidades de movimentação no exterior, a gente nunca é obrigado a ir para algum lugar que a gente não queira. Isso é uma coisa legal também, que não é a mesma coisa em outros países, em outras chancelarias, em que os diplomatas às vezes não podem recusar. Então, quando eu cumprir meu tempo aqui, eu sou obrigado a sair daqui, né? Então, eu me inscrevo no chamado plano de remoções, sou inscrito nesse plano, e daí enfim, tem todo um processo meio burocrático, assim, né? A gente já vai falar sobre isso. Mas se eu falar, não, eu não quero ir para esse lugar, não vou, volta para Brasília, está tudo bem, você não é obrigado a ir para nenhum lugar. E uma pergunta, eu acho que alguém fez aqui para a gente agora, era sobre o cônjuge, né? Se você é casado com alguém, ou outro diplomata, ou alguém do serviço exterior, né? Um oficial de chancelaria, assistente de chancelaria do Itamaraty, se você consegue remoção para os dois em conjunto, né? Isso, é claro que varia muito em função do posto, em função da quantidade, disponibilidade de vagas. Então, se um casal, para ser removido para um posto em que precisa ter 2 vagas sendo oferecidas naquele posto, naquele momento em que eles querem ir para lá, né? Então, tem de casar também a vontade com... Então, claro, é um pouco mais difícil do que se for uma pessoa que é ou solteiro ou casado com alguém que não é do serviço exterior. Mas é sim possível e existe até, quando você vai se inscrever lá no plano de remoção, né, você marca um campo lá de, você tem cônjuge também inscrito no plano, porque, claro, eles vão tentar levar em consideração que vocês consigam ir para a mesma cidade, né? Às vezes tem mais de um posto na mesma cidade, pode ser que um vai para a embaixada, outro para o consulado, etc. Mas, então, isso é manejável, é administrável e tem, sim, a preocupação de tentar fazer isso acontecer. Agora, nada é um direito, né? Então não adianta a gente achar que, não, então eu sempre vou conseguir ir para onde eu quiser. Enfim, não dá, né? Pode ser uma pessoa, 2, que isso não acontece. Uhum. Enfim, concordo com tudo, só complementando, né? Isso muda bastante de um plano para outro, uma portaria para outra. Às vezes as regras de tempo são diferentes, mas quando a gente termina o Rio Branco, para você ir para um posto D, que é considerado, enfim, da classificação A, B, C e D, você precisa ficar pelo menos mais 1 ano na Secretaria de Estado, né? E C, 2 anos, B, 3 anos, e para ir para um A você precisa ficar 4 anos lá. Então muita gente me pergunta, mas você conseguiu já ir para Londres de primeira e tal? Eu só consegui ir para Londres porque minha prioridade foi ficar mais um tempo em Brasília. Então eu terminei o Rio Branco em 2012 para 13 e saí de lá em 2017, então eu cumpri esse prazo de 4 anos. O Bruno fez a mesma coisa, até um pouco mais, o Bruno ficou 5 anos lá para poder sair, e aí a gente pôde pleitear uma remoção para, no meu caso, Londres, para o caso dele, Washington. Mas se a gente quisesse sair logo, e tem vários colegas que fazem isso, sair para o posto D ou C, a gente já poderia ter saído com 1, 2 anos de Secretaria de Estado, e não tem certo e errado. De novo aquela conversa que a gente já falou, né? Tem pessoas diferentes com prioridades diferentes. Então tem gente que prefere ficar mais no exterior e prefere logo, depois de 1, 2 anos já, sair de Brasília e rodar mais no exterior para poder voltar. E tem gente que prefere, enfim, adotar essa estratégia de ficar um pouquinho mais em Brasília para poder sair para um lugar considerado um posto A. E é isso. Então, de resto, nada a acrescentar com relação ao que o Bruno falou. Beleza. Vamos para a próxima pergunta? Bora. A gente escolheu aqui uma pergunta também que é a seguinte... qual o seu dia a dia? E aí entra um pouco naquilo que a gente já falou, dia a dia de trabalho e rotina na Secretaria de Estado, e se tinha muitas viagens para o exterior.
Cara, sobre dia a dia de trabalho, isso varia muito, né? Tipo, como eu trabalhei em 3 lugares diferentes em Brasília, nos 3 lugares em que eu trabalhei era completamente diferente a minha rotina. Eu tinha, nos 3 lugares, por coincidência, eu tinha muita viagem para o exterior, mas isso não necessariamente acontece. Mas acho que, às vezes, mesmo dentro do mesmo lugar, né? Isso até já antecipando um pouco uma pergunta que a gente vai ter depois sobre trabalho nos postos no exterior, né? Às vezes, dentro do mesmo posto, da mesma embaixada, o consulado, etc., você tem trabalhos completamente diferentes, né? Eu aqui em Washington já desempenhei trabalho, já trabalhei em 3 setores diferentes da embaixada, fazendo coisas completamente diferentes. Então, tudo isso para dizer que não existe rotina, né? Claro, a gente tem horário de trabalho. Lá em Brasília tem bate-ponto e tudo mais. Isso é uma coisa padrão, né? Isso é algo legal, que até uma pergunta que eu recebi também era qual é o horário de trabalho de diplomata. Regra geral, a gente está submetido à lei do servidor público, né? Então, a Sim, gente trabalha 40 horas por semana, pelo enfim, menos. bate ponto, pelo Muitas menos, vezes né? Em outros mais, setores é muito mais muito que isso. mais. No cerimonial, por Mas, exemplo, na assessoria de é, imprensa, é muito mais. mas é isso. Complemente aí, Bruninho. Não, e sobre viagens ao exterior também, isso varia muito em função do lugar em que você está lotado, né? Quando o Hugo estava no cerimonial e eu na assessoria de imprensa, o cerimonial, para quem não sabe, é a unidade. Bom, o Hugo pode falar mais que eu, se eu falar baboseira, você me corrige. Aham. Mas é a unidade do Ministério das Relações Exteriores que, entre outras atribuições, tem a função de organizar a parte protocolar, é o cerimonial de Estado, né? Então, a parte protocolar de tudo aquilo que diz respeito a visitas, ao recebimento de visitas ou à realização de visitas no exterior, a realização de eventos oficiais, presidenciais, que envolvam chefes de outros países, chefes de Estado, etc. Então tem sei lá, o presidente de algum lugar vai visitar o Brasil, ou o presidente do Brasil vai visitar algum lugar, o cerimonial é o responsável pela organização disso. Porque ele está falando o que era o meu trabalho, né? Na verdade, a Desculpa. minha não, relaxa. A minha rotina na Secretaria de Estado, eu concordo com tudo que ele falou, é muito diferente, a depender do setor que você está. Quem está numa área geográfica, que a gente chama, né, que são as divisões que cuidam da Europa, da África, da Ásia, Oriente Médio, tem uma rotina bem diferente de quem está, por exemplo, trabalhando num setor como eu trabalhava, no cerimonial, o Bruno na assessoria de imprensa, na presidência. Isso varia bastante. Regra geral, tem uma rotina comum, né, que é essa do horário de trabalho, que em alguns setores às vezes se alonga um pouco mais, mas o cerimonial, que é esse setor que eu trabalhava, como o Bruno estava muito bem falando, a gente organizava visitas de autoridades estrangeiras ao Brasil e visitas das autoridades brasileiras ao exterior. Então, era um trabalho que você não tinha como dizer que, sei lá, 7 da noite acabou, vou para casa porque acabou o trabalho, porque muitas vezes você tinha uma coisa acontecendo, um grande evento e tal, que você tinha que dar conta, então muitas vezes a gente ficava bastante além do horário nesse setor. Para mim foi Já importante viramos à nesse momento. noite, né? Para mim foi importante nesse momento porque tem muita gente que corre do cerimonial porque quer ter uma rotina um pouquinho mais certa, né? E eu, como era solteiro, não tinha, enfim, continuo solteiro, não tenho filhos e tal, era um pouquinho mais tranquilo de ficar nessa rotina um pouquinho mais maluca. E tinha muitas viagens por isso, né? Porque a gente era responsável por organizar algumas coisas no exterior, viagem presidencial e tal. Então, viajava bastante, mas não eram missões longas. Não era aquelas missões de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eram missões de uma semana, 10 dias para organizar aquele evento e depois a gente voltava para Brasília. Então, cumpria a missão e voltava. E depois eu trabalhei um tempo no gabinete, que era meio que um cerimonial interno do gabinete. Então, nesse ponto, era um outro viés, digamos assim, mas era um trabalho muito de cerimonial também, então era muito parecido com o trabalho que eu tinha. E acho que com isso, talvez, não sei E se... assim, e tem vários outros setores dentro do Itamaraty também que são totalmente variados, né? Tem todo o setor de administração, que é importantíssimo, que cuida de toda a parte administrativa e de gestão dos postos. Imagina o que é, né? Você gerir 220 postos no exterior com 2.000 pessoas no mundo inteiro. Então, assim, de fato uma máquina muito grande. Então, tem a parte de administração também é responsável por isso. Tem o pessoal da parte de promoção comercial, de negociações comerciais, enfim, pessoal de promoção cultural, de promoção da cultura do Brasil no exterior, de difusão da língua portuguesa. Realmente é uma coisa que a gente
diplomata às vezes brinca, né? Que assim, a gente muda de emprego cada vez que a gente muda, assim, a cada 3, 4 anos, mas é meio que verdade isso, porque pelo menos a gente sabe que necessariamente a gente vai fazer uma coisa diferente dali a 2, 3, 4 anos, né? Então, é possível, tem casos de pessoas que às vezes está em Brasília e fica lá 10 anos na mesma divisão, na mesma unidade, fazendo a mesma coisa, mas nós somos exemplos, enfim, nós mudamos, fizemos coisas diferentes, eu fui para outros órgãos, fui cedido também, então, assim, acho que isso, existe essa possibilidade de mudança, eu acho que essa é uma das coisas mais legais, né, que pelo menos para mim, que mais me atrai. Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Às vezes você tá curtindo a parada e fala, pô, tem que ir embora. Como tudo na vida, não tem só o lado positivo. Então, é bom você ter essa possibilidade. Eu também gosto. Quando me perguntaram uma vez já no Instagram se eu gostava de... O que é que eu mais gostava da carreira diplomática, era essa possibilidade de me mudar, de mudar o trabalho, de não saber onde é que eu vou estar no próximo ano, porque a gente vai completar tempo aqui. Eu não sei onde é que eu vou estar no próximo ano, eu não sei onde é que eu vou estar daqui a 5 anos, eu não sei onde é que eu vou estar daqui a 10 anos. Mas tem gente que não gosta disso, né? Tem gente que prefere ter a sua rotina, prefere estar no mesmo lugar. E aí tem gente que me pergunta, tipo, você acha que... O que é que você acha da carreira diplomática? Eu devo fazer, não devo fazer? Primeiro você tem que entender suas características pessoais e saber se você se adapta a esse tipo de trabalho, a esse tipo de vida. Se não for para você, e isso eu queria reforçar também um ponto que acho que a gente não falou no começo, mas a gente fazendo essa live aqui falando disso, a gente não quer convencer ninguém a ser diplomata. Não estou dizendo aqui que é um bom trabalho e que você deve fazer isso. Eu estou expondo a nossa realidade com relação à preparação e ao trabalho, e se você acha que é legal, você tem que ter segurança de que você está disposto a passar pelo caminho, que é muito difícil, muito árduo, complicado para poder ser aprovado. E o perrengue está só começando depois que... E então, assim, a gente não quer dar um caminho fácil para ninguém, não faça isso porque é tranquilo e tal, não, é complicado. Mas se você acha que essa realidade pode ser para você, o que a gente quer mostrar é que não é algo inalcançável. Nós somos pessoas normais, estamos aqui conversando com vocês. Sim. E quando eu comecei, eu achava que era uma coisa completamente impossível e não é, né? Então, assim, não é fácil, mas também não é impossível. Sim. E acho que eu já até casa com uma pergunta que nos fizeram aqui, falando sobre... Bom, voltando, na verdade, um pouquinho rapidamente, o pessoal perguntando sobre o Rio Branco ainda. Se vale como mestrado? Não. Desde 2011 não existe mais um mestrado em diplomacia. Então, não, enfim. Na verdade, o nosso foi o primeiro que deixou de ser, né? Até 2010 ainda era, se você fizesse uma tese no final... Mas a partir do nosso já não deixou de ser. Então é um curso de formação, parece, claro, com um mestrado, porque você tem aulas e tal, mas você não tem esse título no final. Isso. Então vamos para a próxima. O que fizeram é que perguntando aqui por que idiomas a gente escolheu no Rio Branco e por que das línguas diferentes, que não pode chamar de exóticas. Eu fiz chinês, não sei por que, não. Me atraiu, assim. Pode falar. Mas eu não tenho muito motivo assim para ter feito chinês. Eu curti, gostei, mas não segui estudando depois. Mas, enfim, tinha que escolher o chinês, o árabe e o russo. Eu escolhi chinês. Sim, sem grandes emoções ou justificativas, mas foi legal. Você fez russo, né? Eu escolhi russo. Também não tinha uma grande motivação do porquê entre essas três. Era a que eu mais tinha vontade de aprender. Foi a menos escolhida, né? A nossa turma de russo era menor do que a de chinês e a de árabe. E eu continuo estudando russo até hoje. Aqui em Londres eu estou estudando atualmente. E é isso. Não me arrependo. Acho que é uma língua bastante interessante. Gosto bastante da cultura russa. Abre uma certa possibilidade. Claro que árabe tem muitos outros países que falam. Chinês tem muitos outros. Abre muitas portas para o futuro, porque a China, né, é um país que cada vez mais tem sido mais importante no mundo atual. Mas eu acho que o russo me abre também algumas possibilidades de línguas ali do leste europeu, países que eu acho interessantes, línguas eslavas. Então, eu tive vontade de aprender russo e não me arrependo. Gosto bastante da língua e continuo estudando até hoje. Eu não continuei estudando, estou só no Nihao, já esqueci o resto. Na verdade, eu parei por muito tempo. Eu de 2013 até 2017, 2018, eu parei e aí voltei há pouco tempo atrás. Muito bem. Vamos lá, para a próxima. Voltando agora voltando a falar de trabalho no exterior, tem uma pessoa perguntando de perrengue, desafios ou percalços enfrentados no exterior. Entra um pouco
na rotina, né, da gente no exterior, na mesma linha do que a gente já conversou sobre rotina no Brasil. A rotina no exterior ela é muito diferente a depender do lugar que você está, da área que você trabalha. Então, por exemplo, eu estou em Londres e trabalho na área consular atualmente. O que é que significa trabalhar na área consular? Eu presto assistência aos brasileiros a comunidade brasileira que mora aqui em Londres ou que está de passagem por aqui, turistas. Então, questão de renovação de passaporte, documentos de certidão de nascimento, certidão de casamento, assistência em caso de vulnerabilidade de alguém que está aqui, que foi preso, que está em situação complicada, está em hospital. Então, toda essa parte de apoio à comunidade brasileira, ou residente, ou de passagem aqui pelo Reino Unido, a gente faz na área consular. O Bruno, ele tem uma outra experiência de trabalho no exterior, porque ele trabalha em uma embaixada, não em um consulado, e ele faz outras coisas lá bem diferentes. Perrengue, eu acho que as pessoas falam muito do glamour que é morar fora, né? Que é legal, você está em Londres, você está em Washington, mas não é uma coisa simples. Assim. Uma coisa é você viajar para passar férias, outra coisa é você chegar num país que você não conhece. Eu tinha vindo em Londres uma vez, há 10 anos atrás só, para poder se mudar, arranjar apartamento, aprender um pouco mais da cultura, deixar seus amigos, deixar sua família. Então, acho que perrengues em geral, acho que é mais essa parte da adaptação, né? E assim, eu tô aqui há 2 anos e meio. Provavelmente, quando eu completar 3 anos, agora no fim do ano, eu vou ter que mudar para outro lugar. Então, quando você começa meio que se adaptar ao lugar, você começa a achar que aquele lugar é sua casa, já é hora de se mudar. Então, acho que é essa parte mais difícil da rotina no exterior. Sim, e isso você carrega, tem também a família, né? Pessoas que são ou casadas, ou têm filhos, ou, enfim, tudo isso é um fator muito importante a ser levado em consideração, porque isso mexe com muitas pessoas que não só você, né? Então, desde questões como escola dos filhos, onde que vai, qual é o idioma local, não são coisas fáceis de serem administradas, né? Então são vários perrengues assim, mas são muito particulares, né? Cada pessoa às vezes está mais próxima, desculpa, às vezes está mais próximo do Brasil, então é mais fácil de voltar. Às vezes está do outro lado do mundo e, enfim, aconteceu qualquer coisa, você simplesmente não pode, não tem como voltar para o Brasil assim, tem uma emergência, eu preciso ir para lá, enfim. Então o fato de estar distante é aquela coisa, né, que você mencionou. A gente tem a impressão, pô, é super legal passar férias em tal lugar, então deve ser demais morar lá. Claro, que não vou falar que é ruim, tem coisas legais e tudo mais para fazer, fim de semana, feriado e férias. Mas a parte no dia a dia mesmo, segunda a sexta, horário comercial e de noite, o trabalho, para mim, pelo menos, não faria tanta diferença onde quer que eu estivesse, que seria mais ou menos a mesma coisa de trabalho e casa, enfim. Então, acho que os perrengues são variados dos mais diferentes tipos. Claro que há lugares em que há questões de segurança, há questões em que, enfim, escola para filhos, ou trabalho, ou limitações para cônjuges. Então, tudo isso há dificuldades N que a gente poderia ficar aqui elencando, mas perrengues que a gente tenha enfrentado, acho que a gente conseguiu cobrir aqui a maioria. E rapidamente sobre como funciona o processo de remoção, a gente já falou bastante sobre isso, mais da remoção, né, saindo da série para a série que a gente fala da Secretaria de Estado para o exterior. E entre os postos, também sem a gente entrar em muitos detalhes, que eu acho que não cabe aqui, mas de tempos em tempos, regra geral, 2 vezes por ano, uma vez no primeiro semestre, uma vez no segundo semestre, a gente tem um mecanismo de remoção. Então, todas as pessoas que completam tempo de exterior naquele posto, então, no meu caso, aqui no segundo semestre, o Bruno no próximo ano lá em Washington, todas as pessoas que completam tempo de exterior, eles precisam entrar no plano de remoção. Uma vez que as pessoas estão inscritas no plano de remoção, você consegue ver um pouco de qual é o número máximo de vagas em cada lugar e onde deve abrir vaga. Então, você coloca os seus postos de preferência, digamos assim, né, numa ordem de prioridades. Então, minha primeira prioridade é ir para tal lugar, dentro das regras objetivas, né? Então, eu não posso ir para outro A daqui. Então, eu tenho que escolher um B, C ou D. E aí eu coloco, minha primeira prioridade é esse lugar, segunda é esse lugar, terceira é esse lugar, e aí mando lá para a administração.
E aí, com base nas minhas prioridades, a administração em Brasília, né, uma comissão de remoções em Brasília que se reúne, vai determinar quem vai para qual lugar. Aí é importante perceber o seguinte, tem gente que me pergunta, mas você é obrigado a ir para algum lugar? Não, você não é obrigado a ir para algum lugar, porque basta que você não tenha colocado aquele lugar na sua lista, que muito provavelmente você não vai ser designado para ir para aquele lugar. Agora, também você não vai com certeza para a sua primeira opção, porque a minha primeira opção pode ser a primeira opção de outra pessoa, pode ser a primeira opção de 10 pessoas e pode ter só uma vaga naquele lugar. Então, a administração, ela decide, né, com base nos critérios dela, quem vai ocupar aquela vaga e ela pode me dar uma segunda, terceira, quarta opção. E eu não sou obrigado. Se eu não quiser ir para o lugar que me designarem, eu posso sempre voltar para Brasília. Quando você está no exterior, você pode sempre voltar para Brasília, caso Brasília você não queira ser removido para algum lugar. Desculpa, Bruninho. Brasília te acolhe sempre de braços abertos. Exatamente. Então, acho que isso é uma explicação um pouco genérica de como funciona o processo de remoção. Ela tem critérios objetivos, né, de postos que você pode ou não pode, a depender da classificação do posto que você está, tempo mínimo, tempo máximo e tal. Mas uma vez que você consegue se encaixar naqueles requisitos mínimos, tem a parte da definição que é feita em Brasília pela Comissão de Remoções e você pode sempre voltar para Brasília caso não queira ir para outro posto no exterior que te designarem. Bom, então esse nosso último bloco de hoje, o bloco 4 de encerramento, é o nosso bate-bola, jogo rápido, Marília, Gabriela. A gente vai fazer uma pergunta e a ideia é responder com o mínimo de palavras possível. E vamos lá, eu faço uma, você faz uma e a gente se complementa. Eu queria fazer só uma observação aí no final, antes da gente começar esse último bloco, que vai ser rapidinho, né? 10 minutos no máximo. Se você quiser ligar de novo as notificações, que a gente pode ver o que o pessoal está comentando, ver se o pessoal gostou, não gostou. A gente tem até agora 220 pessoas, né? Então oscilou um pouquinho para baixo, mas ainda assim tá uma participação muito legal. A gente está muito feliz que vocês estejam com a gente aqui até agora. Então, caso vocês tenham gostado, falem para a gente aí, porque isso motiva a gente a continuar a fazer isso, se vocês tiverem gostado desse tipo de comunicação com vocês, tá bom? E desculpa se a gente não conseguiu responder tudo, é impossível. É muita coisa, mas vai mandando para a gente individualmente que a gente responde o que conseguir. É sinal de que provavelmente a gente vai ter que fazer mais de uma vez, né, Bruninho? Vocês querem que a gente faça vamos ver. Se o pessoal curtiu, né? Não sei se curtiram ouvir a gente falando igual o Homem da Cobra, como diz nas minhas Minas Gerais. Bora lá. Rápido, então. Seu maior Marília Gabriela. Na preparação. Meu maior acerto? Eu acho que foi a capacidade de adaptação, como a gente falou no começo, né? A gente começa fazendo de um jeito e se não tá dando certo, muda e tem que se adaptar. O seu maior acerto na preparação? Mesma coisa, saber a hora de mudar de rumo e não insistir em uma coisa que não está funcionando. Bruninho, um erro para as pessoas não cometerem na preparação? Acho que é isso que a gente acabou de falar, né? Assim, não ficar, botar na cabeça que, olha, tal pessoa fez isso, então vou fazer assim também que vai funcionar para mim. Então, acho que por isso que quando as pessoas até me perguntam sobre o relato de preparação lá que eu fiz, né? Aquilo é um relato, não é um guia, não existe guia, não existe um manual de aprovação. Você que constrói o seu. Então, erro para mim é você pegar o depoimento de uma pessoa que foi aprovada e achar que basta seguir aquilo ali para ser aprovado. Não, você tem que colher muitas coisas e botar, eu ver o que é melhor para você. Usava resumo, fichamentos, a gente... Não, faltou responder, Bruninho. Desculpa, perdão. Não, mas eu concordo que o maior erro na preparação é totalmente isso. Você pegar o modelo de alguém e tentar replicar para você. Você tem que pegar inputs de diferentes pessoas e ver o que funciona melhor para você, que é a base de tudo que a gente conversou aqui desde o princípio. Bom, a próxima a gente já falou, né? Usava resumo ou fichamento. Você não, né? Não? Eu sim. Ok. Essa também, tinha horários fixos e grade horária de estudos por matéria? Não deu certo. Também não. Nunca tive horário fixo. Eu sempre fui um pouquinho mais flexível e desorganizado, mas deu certo, graças a Deus. Sim, que bom. Tem uma pessoa aqui que está perguntando se prefere livro ou PDF, Hugo. Eu sempre gostei mais de livro, mas é porque, né, na época, 10 anos atrás, a gente tinha mais livro físico. Hoje em dia, com tudo muito mais digitalizado, eu não tenho nenhum problema com PDF. Eu também. Mas curto o PDF quando você pode anotar, principalmente se você puder copiar e colar
transformar o PDF em Word para fazer o Ctrl+C, Ctrl+V e jogar no meu fichamento, aí é o melhor dos mundos. Maravilha. Bora lá. Você teve contato com as matérias do CACD na universidade ou só quando você começou a estudar para o concurso? Na universidade eu tive contato com direito, né, que era a faculdade que eu fazia, mas não tão focado para o direito que cai no concurso. E tive contato com, claro, história, geografia e inglês no colégio muito tempo atrás, mas matérias focadas para o concurso só depois de me formar, que foi quando eu resolvi fazer o concurso. Você? Eu tive algumas, assim, apesar de ter feito relações internacionais, né, muitas coisas a gente não vê com a abordagem que é cobrada no concurso, né? Então, ainda que eu tivesse familiaridade com a maioria dos temas, assim, em abstrato, mas eu tive que ir atrás de muitas delas porque eu sabia apenas superficialmente. Então, claro que isso me ajudou. Então, economia, que eu gostava muito, fiz matéria, fui monitor 1000 anos na universidade, eu não estudei quase para o concurso. Então, isso me ajudou bastante. Eu acho que de fato, o curso de Relações Internacionais me ajudou nisso. Mas quando tem gente que pergunta assim, então vale a pena fazer o curso de Relações Internacionais se eu quero ser diplomata? Eu não acho que, enfim, eu comecei não querendo, depois quis. Teve gente que na minha turma começou querendo, depois não queria nem passar na frente do Itamaraty. Então, assim, varia, né? Não tem uma regra pronta. Vamos lá para a próxima. Fez cursinho ou estudou matérias de interesse sozinho? Isso a gente também já terminou respondendo, né? Um pouco de cada, né? Assim, acho que independentemente de fazer cursinho ou não, nada substitui o estudo individual. Quem passa é você, não é o professor, não é o cursinho. Então, eu sempre falo isso para o pessoal, para os meus alunos, são aprovados e tal. Eu falo, gente, o mérito e a responsabilidade da aprovação são 100%, não é nem é quase tudo, não, é 100% da pessoa, do candidato, da candidata. Então, é claro que a função do cursinho, do professor, etc., é dar um apoio, facilitar, né, dar os caminhos das pedras para o pessoal que tá ali se preparando, mas, enfim, pegue aquilo e jogue na sua realidade e faça as adequações necessárias. Eu fiz cursinhos, acho que a única matéria que eu estudei totalmente sozinho foi espanhol, acho que, enfim, por conta de tudo que eu expliquei aqui, mas eu gostava do direcionamento do cursinho no começo, mas é isso, fazendo as devidas adaptações para você, à medida que você vai aprendendo um pouco a se virar naquelas matérias. Próximo. Você fazia provas anteriores do TPS na íntegra para treino? Muito. Inclusive, isso se o Marcelo estiver por aí ainda, ele comenta no guia de reprovação que às vezes não vale muito a pena você fazer muita prova no início. Hoje em dia eu tenho um pouco, talvez, mais noção disso, mas eu fiz muita prova de TPS para treinar em casa. Eu gostava de ver quanto eu fiquei, quanto era o corte, se eu cheguei perto, se eu estava longe. Então, eu fazia bastante. Você? Eu também só fazia isso. Desde o começo, eu peguei as provas anteriores todas e fiz 1000 vezes e estudava de novo todos os itens para fixar bastante a matéria. Mas adorava desde o começo, enfim, gostava. Tem gente que, claro, às vezes pode começar, pega uma prova de ano anterior e fala, caramba, não sei nada, vou ficar maluco e não vai me fazer bem. Então, não faz isso agora e deixa fazer depois, né? Mas, para mim, funcionou. Vamos correr, que faltam 5 minutos, daqui a pouco vai cair esse também. Bora. Você agora. Sou eu? Treinou para as provas discursivas antes do TPS? Eu quase não. Na nossa época, o concurso ele era um pouquinho diferente, né? A gente tinha 3 meses entre o TPS e a última fase, né? As provas discursivas. Então, eu só fui treinar mesmo as provas discursivas depois do TPS. Mas, atualmente, tem 1 mês e meio, né? Entre o TPS e todas as provas discursivas. Então, o quadro mudou. Então, não dá para comparar a nossa experiência, eu acho, com o que é hoje em dia. Eu também acho que eu fiz um pouco só de provas discursivas, mas é isso, assim, eu não estudava mais lendo, as práticas que eu tinha era fazer um pouco de prova discursiva antes do TPS, mas eu fiz muito mais provas discursivas depois do TPS, mas porque no nosso ano a gente tinha 3 meses nesse processo. Hoje em dia não dá tempo, né? Então você precisa começar a escrever antes, porque se você deixar para depois do TPS vai ser tarde demais, provavelmente. Uhum. Vamos correr aqui agora? Vamos. Marília Gabriela está ficando nervosa. Sim ou não? Você fez rascunho na prova de redação? Fiz. Você? Eu também, para tudo. Sei que tem gente que não consegue, não dá tempo, mas eu fiz. Redação. Por outro lado, as Redação. provas de terceira fase?
Provas de terceira fase, eu só fiz das provas de línguas, né? Inglês, francês e espanhol. O resto, nada, nem brainstorm eu fazia, porque eu não dava conta. Mesma coisa. Prova de terceira fase não dá tempo, é muito pouco tempo para muita coisa para escrever. Eu fazia no máximo brainstorming e escrevia direto na folha de resposta. Eu nem brainstorm, eu não recomendo isso não, mas assim, cada pessoa é de um jeito de novo. Mas terceira fase, PI, geografia, enfim, esquece. Nem precisa, eu acho, fazer rascunho, né? Mas não dá. É isso. Um livro essencial para os estudos para o CACD, Guinho. Um livro. Eu vou citar 3 rapidamente, tá? Livro de economia que eu gostava muito era o do Mankio, que é uma introdução à economia muito geral, mas que me ensinou muita coisa de economia. Livro de história, o mais batido, mas eu estudei muita coisa de história pelo Boris Fausto, que é um livro geral, que eu gostava. Eu não li, eu não gostava, eu não li. E isso que eu tô falando é de coisas de 10 anos atrás, tá? Hoje em dia podem ter livros totalmente diferentes que vocês acham muito melhores. E eu gostava muito de um livro chamado Navegantes, Bandeirantes e Diplomatas. Não sei se você leu esse livro, Bruninho. Que dá uma noção geral de formação do território brasileiro. Bruninho, seus livros. Esse é demais. Meus 3. Cara, eu vou falar 3 livros também para quem está começando tipo, do zero agora, com foco em política internacional, que é o que eu mais acompanho. Né? Mas eu acho que assim, para quem precisa ter uma noção básica de tudo, 3 livros podem ser legais. O Mundo Contemporâneo, de Demetrio Magnoli, que é um livro-texto, né, de ensino médio, mas você consegue encontrar na estante virtual, aí, em sebo e tudo mais. A edição mais recente, acho que é de 2008, mas ele me ajudou muito, foi muito útil, assim, eu acho que é legal. Também o Manual do Candidato Político Internacional da FUNAG, do Itamaraty, só jogar no Google você consegue pegar. E Política Internacional Contemporânea, de Altemani e Lessa, que também eu acho que são úteis para quem está começando do zero. Muito bem. Um livro que não seja na preparação para o CACD. Acho que Rápido e Devagar, de Kahneman. Você? Eu tô numa vibe meio... queria falar Harry Potter, né? Mas para parecer um pouquinho mais culto, eu tenho lido bastante sobre investimentos. 2 livros que eu tô lendo agora, um do Peter Lynch, One Up on Wall Street, e tem um também sobre The Warren Buffett Way, que o Warren Buffett, enfim, é o maior investidor de todos os tempos. Eu tô achando bem legal. Temos 1 minuto para salvar isso. Hugo, qual é o seu signo? Escorpião. E o seu? Eu sou Capricórnio. Ascendente em? Escorpião. E o meu? Eu não faço ideia. Eu não sei o que significa. Mas quando eu sou escorpião, eu nasci no dia 5 de novembro, meio-dia e 25. Quem quiser pesquisar aí e descobrir meu ascendente, me conta depois no direct. Pessoal, ficamos por aqui. A gente tem 30 segundos, senão não salva, o pessoal vai me matar. Mas obrigado, Hugo. Obrigado, pessoal. Obrigado pela força aí. Adoramos a live. Espero que vocês tenham gostado. E a gente volta mais vezes aí no futuro. Voltaremos. Mandem aí comentários pra gente, se vocês curtirem, o que faltou aí pra gente comentar de uma próxima vez. Beijo grande, Huguinho. Boa noite pra você aí. Boa noite, tarde, dia pra todo mundo. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu!